Vamos lá então. Bom, só duas coisas antes de a gente começar hoje. A primeira coisa é que, na verdade, essa aula não seria comigo, né? Seria com o Lucas, que ele está presente aqui no chat com a gente. Só que ele teve um probleminha de última hora e não vai conseguir apresentar o aplicativo para vocês. Então, essa aula eu vou estar ministrando também, assim como a aula 4, ok? A segunda coisa é que, assim, à medida que a gente avança o curso, os aplicativos tendem a ficar um pouco mais complicados, certo? Então, tendo qualquer dúvida, se vocês se sentirem confortáveis, podem abrir o microfone, né? Ou mandarem mensagem no chat também, que é tranquilo. Eu estou com o celular aqui do lado, então eu consigo visualizar a mensagem de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui a parte dos slides. Bom, o aplicativo de hoje a gente chamou de Pegue Rápido. Basicamente, como é que ele funciona? A gente tem 4 telas, certo? A primeira tela é uma tela assim, inicial, introdutória. Então a gente colocou um bem-vindo, bem padrão, a imagem do projeto e um botãozinho para começar, ok? Na segunda tela, que acontece o joguinho em si, o aplicativo. O que acontece? Esse emoji que vocês conseguem visualizar aí no slide, ele vai se movimentar pela tela, né? Ele vai pegar uma posição aleatória e vai ficar aparecendo. Então, qual que é o objetivo? A gente clicar nesse emoji e toda vez que a gente clica nele, que a gente consegue de fato pegar ele, a gente recebe um ponto. Beleza? Então, a gente vai salvando nossa pontuação, ok? E depois a gente passa para outra tela. O que acontece nessa outra tela? A gente vai inserir o nome do participante que jogou o jogo, certo? E depois a gente clica em enviar. O que acontece nessa tela? Nesse aplicativo que a gente criou hoje, que a gente fez, essa parte de digitar o nome, ela não tem tanta funcionalidade. A gente não colocou ela para fazer algo a mais. A princípio é só uma entrada de dado mesmo que você poderia modificar depois. Talvez no final, quando vocês forem fazer o aplicativo de vocês, colocar, por exemplo, o nome do maior pontuador, ou talvez quantos jogadores participaram do jogo. Então é uma coisa que vocês podem adaptar. Mas no momento, nesse aplicativo em específico, ele não tem tanta funcionalidade, ok? O que acontece quando a gente clica no botão enviar? Ele vai pegar essa pontuação que vocês fizeram na tela anterior e vai jogar para uma tabela, assim como a gente fez naquela aula 4. Né? A gente votava no gato ou no cachorro e dependendo do voto, o voto aparecia lá na tabela e depois a gente conseguia manipular para fazer o gráfico. Certo? Nessa parte não tem gráfico, né, nesse aplicativo, mas o intuito é o mesmo. A gente vai pegar esse voto e vai jogar lá para a tabela, beleza? E aí a gente passa para a última tela, que basicamente vai mostrar a pontuação da rodada atual. Então, sei lá, consegui 20 pontos nessa, então vai aparecer lá o 20. E também vai mostrar o recorde atual. Se você só jogou uma vez, a sua pontuação e o recorde vão ser a mesma coisa, certo? Agora, se você já jogou outras rodadas anteriores e teve uma pontuação maior, esse é o valor que vai aparecer. E aí, por fim, tem um botão de jogar novamente para você reiniciar o jogo. Então, vamos lá. Quais que são os conceitos que a gente vai praticar hoje? Praticamente todos que a gente viu até agora, tá? Eu vou relembrar alguns para vocês e depois vou perguntar dois que são muito importantes para a aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro, algoritmo. Algoritmo é aquela sequência, é aquele passo a passo que a gente faz para alcançar determinado objetivo, beleza? Variáveis. Variáveis é como se fosse aquela caixinha que a gente guarda uma informação e dependendo da necessidade a gente consegue modificar o valor dessa variável. Então vamos supor, criei uma variável pontos que começa com zero, certo? Ao longo do jogo, eu vou precisar que essa variável pontos aumente toda vez que a gente clicar no bonequinho. Então, esse ato de aumentar é quando a gente modifica a variável, beleza? O comando de condição, como é que ele funciona? Bom, basicamente, ele vai executar alguma coisa se a condição for verdadeira. Então, vamos supor, a condição é verdadeira? Sim. Então, ele executa aqueles comandos que estão lá. Ah, e se a condição não for verdadeira? E se o if não for verdadeiro? Aí ele vai executar o else, que seria o senão. Certo? Então, se não for verdadeiro, ele vai executar o senão. E o que acontece no senão? Bom, se não tiver nada, ele não vai fazer nada. Agora, se tiver outros blocos, ele vai executar esses outros blocos. Beleza? Então, ele executa dependendo se a condição for verdadeira ou falsa. E o comando de repetição é justamente aquela questão de você repetir o seu código. Por exemplo, naquela questão da aula 4, certo? A tabela. A gente precisou percorrer toda a tabela para verificar a quantidade de votos totais, certo? Então, a gente precisou que existisse um comando em específico que percorresse toda a tabela. Esse comando a gente utilizou o for, né? Para justamente fazer todas as linhas e verificar quantas linhas tinham no total. Então, isso é um comando de repetição. Basicamente, a gente faz para que ele rode várias vezes no nosso programa. Agora, duas coisas que eu queria perguntar para vocês.
Vocês lembram a importância da tabela? A gente utiliza para visualizar o quê? O que que vocês lembram assim da aula passada em relação à tabela? Podem responder no chat, tá bom? Estou visualizando aqui. Qualquer coisa assim que vem na cabeça de vocês. Sei lá, como é que ela é organizada? Ela tem o quê? Linhas? Tem mais o quê? Só para eu ter uma noção se vocês lembram mais ou menos como é que ela funciona. Isso aí. Então, a tabela organiza em linhas os dados e os tipos em colunas. Então, é justamente isso. Normalmente, a gente cria uma coluna, como você disse, né, Rafaela, para fazer o tipo. Então, na aula passada, a gente criou a nossa coluna animais, né, animal. E nas linhas, a gente tinha o animal, né? No caso, realmente o que ele era. Então, se era um gato, se era um cachorro. E foi assim que a gente foi construindo, tá certinho? E agora, uma outra coisa que não está aqui, mas também vai ser fundamental para o aplicativo de hoje, que é a questão das funções. Para que a gente cria uma função? A gente utiliza para quê? Assim, vocês lembram qualquer coisa assim sobre a função? Assim, o bloco, o objetivo dela, o que a gente pode colocar dentro de uma função, qualquer coisa assim. Isso aí. A gente cria uma função para executar uma tarefa específica baseada no argumento de entrada. Então, é basicamente isso. O que acontece? Quando a gente tem alguns blocos que a gente precisa usar várias vezes, o que a gente faz? A gente cria uma função, certo? Então, realmente, a gente coloca um argumento de entrada, que seriam os códigos dessa função, beleza? Dependendo, a gente pode colocar um parâmetro também, se for uma função um pouco mais complexa, mas não é o caso de hoje. Então, para que a gente cria a função assim? O básico. Eu tenho 3 linhas de código, vamos supor. E eu preciso que essas 3 linhas sejam executadas 5 vezes no meu programa. Assim, em momentos distintos, não no mesmo momento. Então, o que acontece? Vocês podem pensar, eu vou pegar essas 3 linhas e eu vou escrever elas 5 vezes no meu programa, sem problema nenhum. Ok, vai funcionar. Mas o que acontece? Primeiro, você vai ficar com um código enorme, certo? Vai ser um pouco confuso para você visualizar. E assim, considerando que são 3 linhas, 5 vezes, ok, 15 linhas, não é tão ruim. Agora, pensa se eu precisar executar essas 3 linhas de código, sei lá, 100 vezes. Vai ficar um negócio enorme, vocês não vão conseguir visualizar isso, certo? E vai ficar confuso para vocês entenderem sobre o que se trata o aplicativo. Então, o que a gente faz? A gente pega essas 3 linhas e coloca dentro de uma função, né? A gente cria uma função e coloca elas lá dentro. Então, toda vez que a gente precisar utilizar essas 3 linhas de código, o que a gente faz? A gente só chama a função, um código só, certo? Chamar a função. E aí, a partir do momento que a gente chama a função, os 3 códigos já vão funcionar, beleza? Então, é justamente para você fazer com que o seu aplicativo, o seu código, fique menor e mais claro, ok? Então, é basicamente isso. E hoje a gente vai aprender sobre números aleatórios. Tá, só para relembrar, né, o que a gente vem falando todas as aulas, toda vez que a gente cria um aplicativo, qual é o passo a passo? Primeiro, a gente define a interface, a gente pensa o que a gente quer fazer. O que eu vou precisar? Vou precisar de um botão, de um rótulo, de uma imagem? Então a gente cria isso na nossa cabeça, ou enfim, no papel. E aí depois a gente cria essa interface na plataforma. Né? Nesse caso a gente utiliza o AppLab, mas existem outras plataformas também que nós poderíamos criar um aplicativo. A terceira coisa é você programar os botões e as funcionalidades. Por quê? Não adianta só você criar a interface, a parte do design. Beleza, você colocou um botão, você colocou uma imagem. Mas vamos supor que você tem 2 telas, né? Na primeira tela tem um botão, na segunda tela não tem nada. Vamos supor que seja só um textinho. Como é que você vai chegar na segunda tela se você não programa o botão para avançar para outra tela, né? Certo? Então, não tem como. Beleza? Então, é muito importante que você programe o botão para o aplicativo de fato funcionar, porque a sua parte estética não é o suficiente. E por fim, a gente testa e utiliza. Então vamos lá. Como é que a gente utiliza cada um dos conceitos que eu falei com vocês anteriormente nesse aplicativo? Bom, eu disse para vocês que toda vez que a gente clica naquele emoji, né, que ele vai ficar percorrendo pela tela, a gente vai ganhar um ponto, certo? Esse ponto a gente vai salvar justamente numa variável que a gente deu o nome de pontos mesmo para ficar fácil, né? Para ficar simples, para vocês lerem a variável e entenderem o que a gente está fazendo com ela. Então, justamente, essa variável pontos a gente criou
para contar o total de pontos. Beleza, então o primeiro passo, criar essa variável. Aí o que acontece? Quando a gente passa para a tela 2, né, deixa eu só mostrar para vocês de novo aqui. Quando a gente passa para a tela 2, é muito importante para a gente que esse pontos comece zerado, certo? Eu quero que a pontuação comece em 0, porque, justamente, se a gente está fazendo um jogo, eu preciso que ela inicie em 0, certo? E toda vez que eu jogar novamente, ela volte para 0. Então, por isso, a importância de você definir, quando você clica no botão 1, que é o botão inicial, que os pontos sejam iguais a 0, ou seja, a variável seja igual a 0. Justamente para o aplicativo começar do 0, o jogo começar do 0, ok? E aí, toda vez que a gente clica no label set ali, que vocês podem perceber, label set seria o quê? O emoji, tá? Foi o ID do emoji que a gente utilizou. O que vai acontecer? Cliquei no emoji, a variável vai passar a valer quanto? Pontos igual a pontos mais 1. Ou seja, eu vou estar incrementando um ponto naquela variável. Toda vez que eu clicar nela, ela vai valer mais 1, mais 1, mais 1. Então, começou em 0, a gente definiu, cliquei, valeu 1, cliquei de novo, 2, 3, e assim vai. Beleza? Vocês não precisam se preocupar muito com o código, que a gente vai fazer aos poucos, e vai ficar um pouco mais claro o que está acontecendo ali. Mas, basicamente, a questão da variável é essa. Bom, o comando de repetição. O que acontece? Quando a gente tem a última tela, a gente imprime o quê? A pontuação daquela rodada e o recorde, certo? Para a pontuação daquela rodada, a gente não tem segredo, né? A gente só precisa pegar o valor que está na variável e jogar para a nossa tela, jogar para o aplicativo, ok? Mas a questão do recorde é um pouco mais complicada. Talvez seja a pior parte do aplicativo, seria essa. Porque o que acontece? O recorde, ele é a maior pontuação. Então, não basta para a gente verificar a pontuação daquela rodada, mas todas as pontuações, certo? E verificar qual é a maior. Então, para que serve o comando de repetição? Lembra que eu disse para vocês que toda vez que a gente tem uma pontuação e a gente clica no enviar, a gente está passando aquela pontuação que a gente fez para a tabela? O comando de repetição é justamente para isso. Ele vai percorrer essa tabela, ok? Ele dá essa condição de percorrer, beleza? Então, como diz ali no textinho, esse comando de repetição percorre toda a tabela para atualizar a variável recorde. Então, claro, não é só o comando de repetição. Como é que acontece essa atualização? O for, ele é responsável por percorrer toda a tabela. Agora, o if, ele é responsável por, de fato, atualizar a variável recorde. O que acontece? A gente criou ali, dentro dessa função ler, a variável recorde, né? Recorde, enfim. Iniciei ela com 0, porque se ninguém jogou, o recorde é 0, né? Isso tem sentido. E o que acontece? A gente percorre toda a tabela e vai fazer uma verificação com esse if. O que acontece? Eu não sei se vocês lembram da última aula, mas esse records seria como as linhas da tabela, né? Os pontos. Na última aula, no caso, seriam os votos, certo? Esse era gato ou cachorro. Nesse caso da aula de hoje, seriam os pontos. Então, os records seriam realmente o que a gente salvou na tabela, cada linha. Então, por exemplo, 20, 30, 40, 50, ok? Então, ele está verificando o que foi salvo nessa tabela. E ali, o que é aquele izinho? É o índice. Então, qual que é a importância do índice? Vamos supor que eu joguei esse jogo 5 vezes, certo? Eu preciso verificar cada uma das 5 pontuações. E esse controle das 5 pontuações, verificar cada uma delas, é feito a partir do índice, certo? O índice ele começa no 0, como vocês podem perceber ali no for. O var i, né, que é a nossa variável de controle do comando de repetição, ele começa em 0. Então, o índice 0, ok? Então, quando a gente diz ali records, colchete, i, seria pegar o quê? O valor salvo na tabela em cada uma das linhas. Então, como ele começa em 0, records vai ser o quê? Records, colchete, 0, que seria o quê? A primeira linha da tabela. O índice 0 representa a primeira linha da tabela. E aí, depois o for vai rodar de novo, né? O índice vai passar a ser 1, justamente por conta do i++ ali em cima, né? Na estrutura do for. Então, vai ser o quê? O records, colchete, 1, que seria o quê? O valor salvo na tabela no índice 1, que é o quê? A linha 2, ok? E ali o ponto pontos, o que seria isso? Esse ponto é só para a gente indicar o quê? O ponto pontos, no caso, né? Para indicar a coluna, certo? Toda vez que a gente cria uma tabela, a gente também cria a coluna dela. Nesse caso, a gente criou uma coluna chamada pontos, né? No caso, pontos com P maiúsculo para diferenciar da variável pontos. E aí, o que a gente está verificando agora? Completo. O valor salvo na tabela, naquele índice, naquela coluna. Ok? Então, vamos supor, primeira vez que eu joguei, fiz 20 pontos.
Então, o que ele está verificando? O record na posição 0, na tabela ali, pontuação, né? Quando você coloca read record, seria a tabela, na coluna pontos. Beleza? E aí ele verificou qual que é o valor salvo na tabela, naquela posição da coluna pontos. 20. Beleza. Então, isso tudo é só para falar que era o 20, ok? E aí ele vai verificar, esse 20, ele é maior ou igual ao recorde? Como o recorde é 0, obviamente vai ser maior. Então, o que ele faz? É verdadeiro, é uma condição verdadeira. 20 é maior que 0, maior ou igual a 0. Então, ele vai verificar, ele vai executar o que está dentro do if, certo? Que seria esse comandozinho roxo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir ao recorde o valor da tabela, certo? Então, o recorde, ele vai passar a valer o quê? O valor salvo na tabela, naquele determinado índice, na coluna pontos, ok? Eu sei que é muita informação, então quando a gente for fazer o código, eu vou fazer aos poucos, vou explicar isso de novo, para tentar deixar sem dúvidas alguma, beleza? Mas o intuito é isso, a gente vai percorrer essa tabela, vai verificar a partir daí a maior pontuação e vai salvar na variável recorde. Depois, só resta para a gente imprimir esse recorde, né, esse recorde, na última tela, ok? E a questão da tabela, né, que eu já cheguei a comentar com vocês, mas quando a gente clica no enviar, né, na terceira tela, a gente cria essa tabela, salva a pontuação lá, né? Só para reforçar, quando a gente cria uma tabela, a primeira coisa que aparece ali naquele comandozinho verde é o nome da tabela, né? A gente colocou como pontuação. Segunda coisa, naquele negocinho roxo, a primeira parte, antes dos 2 pontos, seria o nome da sua coluna, certo? E depois dos 2 pontos, seria justamente o que você vai salvar dentro dessa tabela. Antes a gente estava utilizando o quê? Aspas, cat, né? E aspas, dog. Que no caso a gente estava salvando isso dentro da tabela. Toda vez que clicava no gato, salvava entre aspas, cat. Toda vez que a gente clicava no dog, entre aspas, dog. Ou seja, a gente estava salvando realmente o animal que foi escolhido. Nesse nosso caso aqui, a gente só precisa salvar a pontuação. Então a gente já salva a própria variável criada, que é o pontos, dentro dessa tabela. Beleza? Como a gente não tem a questão do gráfico, nessa parte assim é um pouco mais simples. É só a gente salvar mesmo. E depois a gente lê a tabela justamente para fazer aquilo que eu falei antes, né? Percorrer, verificar a pontuação recorde. Então, justamente, a gente cria uma tabela para guardar o valor dos pontos que foram feitos. E agora, o conceito que vai ser novo para vocês. O que acontece? Quando a gente precisa que aquele emoji se movimente, o ideal é que a gente não saiba para onde ele está indo, certo? Porque se é um joguinho que o intuito é você pegar o emoji, a graça é você não saber para onde ele está indo para você ter aquela reação rápida de procurar ele e clicar. Então, como é que a gente faz isso? A partir dos números aleatórios. O que seriam os números aleatórios? É qualquer número dentro de um intervalo que você pode escolher, né? No caso, que o programa vai escolher. Então, vamos dar um exemplo do dado que é mais simples. O que acontece? O dado tem 6 faces, certo? De 1 a 6. Então, quando você joga um dado para cima, a opção que aparece para você quando cai no chão assim, pode ser qualquer uma das faces. Então, pode ser que eu jogue o dado e tire a face 5, tire a face 1. Então, assim, é realmente aleatório. A ideia é a mesma para, por exemplo, um sorteio, uma mega-sena. Vamos supor que a gente tem os números de 1 a 50, certo? A gente escolhe alguns números, certo? Mas o que vai ser sorteado lá no dia é aleatório, a gente não tem controle. Gostaria de ter controle sobre os números da mega-sena, mas, enfim, é uma questão aleatória. Então, aqui, o intuito é o mesmo. A gente vai colocar dentro de um intervalo para o nosso bichinho aparecer, certo? A gente não vai saber qual é o valor específico, mas dentro desse intervalo ele pode aparecer em qualquer um desses números, certo? A gente tem as coordenadas, né? X e Y. X seria a horizontal, Y a vertical. Então, quando eu mostrar, o aplicativo vai ficar um pouco mais claro de vocês visualizarem isso, mas basicamente a gente vai pedir para eles escolherem um número aleatório, tanto na vertical quanto na horizontal, e a partir daí o emojizinho vai aparecer em lugares aleatórios mesmo. Beleza? Então, só para mostrar aqui no aplicativo como é que ele funciona, a gente vai criar duas variáveis, x e y, que seriam as variáveis de posição, certo? E o que a gente atribui a elas, os valores? Um número aleatório, né? O random number. A gente colocou dentro de um intervalo ali, né? 60, 205, 130, 330, e a partir daí ele vai aparecer entre algum desses números. Só que a gente tem que lembrar que a gente está num ambiente 2D, né? 2 dimensões. Então, uma posição, o que compõe uma posição, né? É a posição dele na horizontal e a posição dele na vertical. Então, por isso, duas variáveis. Por isso, x e y. Ok? Então, para a posição x, o que a gente atribuiu?
um número aleatório entre 60 e 205. Então, vamos supor, 200. Pode ser, né? Pode ser qualquer número entre 60 e 205. E para a posição y? Pode ser 200 também, né? 200, 200. Então, qual que vai ser a posição que vai aparecer o emoji? 200 no eixo x, 200 no eixo y, ok? Então, é assim que a gente vai controlar a mudança de posições do emoji, beleza? Então, é basicamente isso. Agora eu vou compartilhar o aplicativo aqui com vocês, só para vocês verem de fato ele funcionando. Vocês estão conseguindo ver o aplicativo? Só para confirmar que a mudança de tela funcionou aqui para mim? Só para eu ter esse controle aqui. Beleza. Então vamos lá, o aplicativo é esse, tá? Só para explicar uma coisa para vocês. Esse aplicativo ele é um aplicativo já montado pela gente, certo? Então a gente testou ele algumas vezes, então o recorde já existe ali, né? Eu já joguei ele uma vez, não sei quanto que eu fiz, mas enfim, a pontuação está salva lá, então por isso que quando começar, o recorde ele não vai ser exatamente a pontuação dessa rodada. Porque a ideia é o quê? Comecei a jogar, o recorde é exatamente a pontuação que eu fiz. Só que, como eu disse, esse aplicativo já foi feito antes, já foi testado antes. Então, o recorde pode ser que seja diferente da pontuação que eu vou conseguir agora, tá? Então, eu vou clicar aqui em começar, ele vai vir a segunda tela e o emoji vai ficar assim. Ele vai mudar de posição, certo? Então, toda vez que você clica no emoji assim, você recebe uma pontuação. Eu vou deixar no 20, só para manter aquele exemplo que eu expliquei para vocês. E depois de um tempo, a gente vai sair dessa tela e passar para a próxima, tá vendo? Então, isso aconteceu, né? Ele vai automático através de uma função que a gente vai criar. Aqui a gente vai digitar o nome. Como eu disse, essa é uma questão mais estética, não tem tanta funcionalidade nesse aplicativo, mas vocês podem dar uma função para ela. Então, você vai colocar o nome, né? Eu já fiz alguns testes aqui, como vocês podem perceber. Vou pegar o Maria mesmo e vou enviar. Aí o que acontece? Minha pontuação, 20, que foi exatamente a pontuação que eu fiz nessa rodada, e o recorde atual, né, que como eu já tinha jogado antes, foi de 31. Se eu clico em jogar novamente, ele vai voltar para essa tela e eu posso fazer tudo de novo, tá bom? Então, a ideia do aplicativo não é difícil, é até que bem intuitiva, você pega, você recebe ponto e você imprime no final. O código que é um pouco mais complicado, mas a gente vai fazer aos poucos e vai dar certinho, tá bom? Então, eu não fiz nada aqui, né? Mas é basicamente isso, né? Você pode botar o mesmo nome, não tem problema algum. E aí, pontuação 0. Então tá funcionando certinho. Agora, vou começar a compartilhar aqui a questão do aplicativo, tá? Então, só para relembrar vocês, se vocês precisarem, podem falar para eu parar, que eu volto, eu faço de novo, não tem problema algum, tá? A gente está aqui justamente para isso. Então, enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou dar um tempo para vocês também, se quiserem, fazendo assim junto comigo, beleza? Para vocês abrirem o AppLab. Vou esperar, sei lá, uns 2 minutinhos, acho que é o suficiente. Acho que todo mundo já está acostumado a abrir a plataforma, né? Então, só vocês logarem aí na conta de vocês para a gente começar, tá? Eu acredito que todo mundo já saiba fazer isso nesse ponto do curso, mas só para reforçar, vocês podem renomear o projeto de vocês aqui no cantinho, certo? Eu vou botar Pegue Rápido para ficar igual ao aplicativo original, né? Vou salvar. E se vocês quiserem compartilhar com a gente, né, na parte do formulário, é só vocês clicarem aqui, ele vai gerar um link, é só vocês copiarem, tá bom? Então, basicamente isso, eu vou esperar um pouquinho vocês e a gente começa a parte do aplicativo em si, tá bom? Só mais um minutinho. Ok, vamos lá então, tá? Vou começar, vou fazer aos poucos, para caso alguém ainda esteja logando. Então vamos lá. Bom, o que eu vou fazer primeiro? É porque, só para explicar o que eu estava pensando. Quando eu assisti a aula 3 que vocês tiveram, o que a Bia fez?
ela primeiro construiu a função e depois as demais partes, certo? E aí, quando eu dei a aula 4, o que que eu fiz? Eu fiz as partes mais simples primeiro, porque eu sabia que realmente a função era um pouco mais complexa. Então, eu queria que vocês tivessem toda a parte fácil pronta, que vocês entendessem o que estava acontecendo, para depois a gente criar a função e assim conseguir avançar no aplicativo. O que que acontece? Esse aplicativo ele é muito conciso, as coisas estão muito interligadas. Então, como que eu vou adotar essa estratégia hoje? A gente vai fazendo as funções à medida que haja necessidade de criá-las. Então, vamos supor, na tela 1 eu só preciso configurar o botão. Então, eu vou começar pelo botão. Mas aí, cheguei na tela 2. O que que eu vou fazer? Preciso de uma função? Preciso. Então, a gente vai configurar a tela 2 e também vai configurar a função que atua na tela 2. Então, a gente vai fazendo assim para que vocês entendam aonde que essa função está sendo aplicada e qual a importância dela, ok? Mas antes da gente começar, deixa eu só botar o chat aqui de novo. Antes da gente começar a fazer a parte dos códigos, é importante a gente fazer a parte do design, ok? O design, ele não é muito complexo, certo? Ele é maior do que o das duas últimas aulas, que eram 1 e 2 telas, né? Nesse aqui são 4, mas ele é bem intuitivo, né? Lembrando que a parte do design, assim, existem elementos que vocês precisam colocar, como por exemplo, um botão ou o rótulo. Mas assim, a cor que você vai colocar, a imagem que você vai colocar, isso fica a critério de vocês, tá? No aplicativo que eu mostrei para vocês, a gente usou uns tons de laranja, para o botão uns tons de azul. Eu vou tentar manter, mas eu não vou chegar a copiar a cor, tá bom? Então, quando a gente enviar o aplicativo, foto do aplicativo para vocês no final da aula, para vocês terem uma base para fazer o de vocês, pode ser que esteja diferente. Um tom de laranja, esse aqui tá mais escuro, aquele lá tá mais claro. Mas é mera questão de estética, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Mudar a cor de fundo. Como eu disse, eu não vou pegar exatamente a do aplicativo criado, né? Tentar pegar uma aqui aleatória assim. Tentar pegar um pouquinho mais clara. Deixa eu só ver se fui para um amarelo, né? Deixa eu tentar pegar um laranja. Tá, vou deixar assim, ok? Aí o que que acontece? A estética que a gente fez foi que todas as telas tivessem a mesma cor. Beleza? Vocês podem mudar ou vocês podem manter. Eu vou preferir manter. O que que acontece? Vocês podem vir aqui, né? Clicar e colocar uma nova tela, né? New Screen. Vocês vão adicionar uma nova tela. Beleza? Aí nessa nova tela vocês teriam que modificar a cor de fundo também. E como que vocês poderiam fazer para ficar igual? Copiar esse D aqui. Só copiar e colar lá. Só que existe uma forma mais fácil de fazer isso. Que seria o quê? Você clica na tela e você pode duplicar ela. Como são 4 telas, eu vou precisar duplicar ela 3 vezes, certo? Então, 2, 3. Então, vocês podem ver que eu já tenho as 4 telas com a mesma cor de fundo, ok? Eu vou começar pela tela 1, depois a tela 2, depois a tela 3, enfim. Mas é só já definir isso aqui, porque aí já passa a cor de fundo para todas as telas, tá bom? Então, é só uma questão de escolha mesmo, ok? Beleza. O que que a gente coloca na primeira tela? Bom, é muito importante que a gente tenha um botão para avançar para a segunda tela, né? Então, vou colocar esse botão aqui. Eu vou tentar manter aquele azul, né? Mais ou menos assim, um azul escurinho. E vou botar o que como texto? Começar. Então, esse é o botão justamente para a gente começar o nosso aplicativo. Eu vou expandir ele um pouquinho, para ele ficar um pouquinho maior, certo? Mas isso, como eu disse, é uma questão de estética. Já está centralizado, né? Pode trocar a fonte se desejar. E eu acho que o botão é isso. O que que acontece? O que que a gente colocou também? Um rótulo, né? Para, assim, introduzir o aplicativo mesmo. Né? A gente colocou como bem-vindo, né? O texto. Mas vocês poderiam colocar também pegue rápido, ou enfim, qualquer outra coisa que indique que é o aplicativo que vai começar, né? Vou manter a fonte branca, que a gente estava utilizando antes, e vou aumentar aqui o tamanho da fonte para aparecer melhor, beleza? Vou centralizar e vou expandir aqui, beleza? Então a gente colocou o bem-vindo, a gente colocou o botão, e para finalizar essa primeira tela, a gente colocou uma imagem, né? Só para lembrar, eu expliquei para vocês na última aula que a gente tem uma base de dados aqui, certo? Então, se vocês quiserem fazer um aplicativo, por exemplo, de arte, um aplicativo de animais, é só vocês virem aqui, importar esses dados, né? E se você clicar aqui nessa tabela,
você já vai conseguir ver uns links, né? Deixa eu só mostrar para vocês de novo, para quem não se lembra. Você tem o link aqui da imagem, é só você copiar, cola lá na imagem, né? Na parte do design, vem aqui, escolher, link para imagem e cola, certo? Então, é uma forma de vocês pegarem a imagem. Eu vou fazer aquela padrão, certo? Que vocês já estavam fazendo nas últimas aulas, que é você importar uma imagem de fora, né? Da internet, ou enfim, de uma pasta. A imagem que a gente colocou foi a imagem do próprio projeto, né? Aprenda a programar. Então, vocês vão vir aqui em carregar arquivo. Eu já baixei a imagem, né, do Aprenda a Programar. Então, ela já vai estar aqui. Vou escolher e eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Ok? Beleza. Então, a primeira tela é isso, né? Não está tão centralizada assim, mas vocês podem modificar da forma que bem desejarem. O que que acontece? Eu vi que algumas pessoas perguntaram da última vez, onde eu posso encontrar essa logo do projeto? E, assim, a gente tem na pasta de vetores, né? Vou abrir aqui para vocês. E eu vou mandar lá no grupo. Eu acredito que o acesso já esteja liberado para todo mundo. E aí, se vocês quiserem fazer junto comigo, é só vocês pegarem essa imagem, né? Que está dentro dessa pasta de vetores. Então, só mandar aqui para vocês. Só baixarem, já está no formato correto. E aí é só vocês carregarem, tá bom? Se vocês tiverem algum problema com a imagem, podem mandar aí no chat, que dependendo eu tento resolver. Ou até mesmo o Lucas verifica com você se está tudo certinho, tá bom? Então, deixa eu só confirmar que eu mandei certo. É isso aí. Tem tanto a logo da UFRJ, né, que é a faculdade, quanto a logo do Aprenda a Programar, que é o projeto. Então, vocês podem ficar a critério de vocês, qual que vocês vão usar. Ou, se não quiser usar nenhuma dessas imagens, quiser criar o próprio aplicativo de vocês, com um tema aleatório, só vocês virem, né, baixa a imagem, vem aqui e carrega, tá bom? Então, isso aqui eu estou dando a opção de vocês usarem a logo do projeto, mas não é obrigatório, ok? Nossa ideia, na verdade, é que vocês montem o próprio aplicativo de vocês. Então, quanto mais diferente assim, seria mais interessante pra gente. Mas, se quiserem utilizar esse modelo, esse formato, também está perfeito pra gente, tá bom? Então, primeira tela é isso. Um rótulo, uma imagem, um botão, ok? Agora a gente vai para a tela 2. O que tem na tela 2? Na tela 2 é onde acontece o jogo, certo? Então, a gente coloca algumas coisas nessa tela 2. Em sua maioria, rótulos, beleza? Então, eu vou pegar um rótulo aqui, beleza? Peguei esse rótulo e eu vou configurar ele, ok? Eu vou botar ele centralizado, vou aumentar a fonte, ok? E vou botar branco. Por que eu estou fazendo isso? Bom, no modelo que a gente adotou para criar o aplicativo, é basicamente exatamente essas configurações, certo? Tamanho 30, texto branco e centralizado. Como eu vou utilizar isso muitas vezes, eu não necessariamente preciso pegar vários rótulos. Eu posso pegar esse rótulo, configuro ele uma vez e faço a mesma coisa que eu fiz com a tela. Cliquei no rótulo, duplico, duplico, duplico. Eu acredito que sejam 4 que a gente vai utilizar, beleza? Então, tem aqui o label 5, label 4, label 3 e o label 2. O que seria o label 2, né, que a gente vai botar aqui? Ou talvez seja um ID diferente para vocês, tá? Dependendo se vocês tiverem colocado a plataforma em português, pode ser que esteja rótulo, né? Não sei, tem essa opção. Ou se vocês modificarem o ID de vocês aqui, também vai ser diferente, beleza? O meu eu vou deixar padrão, label 2, só para ficar mais fácil, ok? O que a gente escreve aqui nesse label 2, nesse texto? Bom, como que funciona o aplicativo, né? Então eu vou botar assim, clique o mais rápido que puder, beleza? Lembrando que vocês podem botar o texto que bem desejarem. Eu vou deixar assim, mais ou menos. Ok, clique o mais rápido que puder. Botei aqui em cima. Ok. E aí, qual que é o próximo passo? Bom, a gente precisa imprimir a pontuação na tela, certo? Quando a gente estiver jogando o jogo. Então, eu vou pegar esse label 3 e vou botar aqui como pontuação, certo? Então, você está vendo que ele já está no tamanho certo, já está na fonte certa. Então, justamente por isso que eu dupliquei, né? Porque se eu não duplicasse, o que eu teria que fazer? Pego esse rótulo, arrasto para cá e configuro ele do zero, né? Então, eu teria que mudar o tamanho da fonte, a cor do texto. Então, isso aqui, assim, agiliza, tá bom? É uma ajuda, realmente. Então, coloquei aqui como pontuação certinho. Agora eu vou pegar o label 4 e vou botar aqui do lado. O que vai ser o label 4? É onde a gente vai salvar a nossa pontuação, certo? Por ele ser só
um texto, só um rótulo, a princípio ele não faz nada, certo? Ele só vai ficar mostrando o que a gente colocou para ele mostrar. Então, eu vou inicializar ele como 0, tá bom? Vai aparecer como 0 toda vez que alguém iniciar o aplicativo, ok? Só para vocês perceberem um detalhe, ó, botei aqui a pontuação 0, né? O que acontece? Esse label, ele vai ser atualizado de acordo com a nossa variável, né? Isso é a parte do código. Então, por enquanto, eu só vou deixar 0, mas é uma questão estética. Não é de fato a pontuação, ok? Então, por enquanto, realmente, ele é só um textinho. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no cantinho dele e eu vou expandir ele um pouquinho para o lado. Por quê? O que acontece? Se eu não me engano, foi na aula da Duda que quando vocês fizeram uma pontuação maior que 10, não estava aparecendo só 1, né? Cheguei no 10, apareceu só o número 1. Por quê? Porque é como se ele cortasse, tá? O número. Ele estava muito pequeno, né? A fonte estava muito grande para um quadradinho menor, então ele não estava conseguindo imprimir o número completo. Então, eu acredito que dessa forma, né? Da maneira que eu ajeitei aqui, ele já consiga imprimir o número completo. Então, se você fizer uma pontuação acima de 10, ele vai conseguir mostrar certinho, ok? Qualquer coisa vocês podem arrastar um pouco para o canto assim também. E quando a gente for rodar o nosso aplicativo, depois que ele estiver pronto, a gente vai verificar se realmente está certinho ou se está cortado ainda. Dependendo, a gente volta para o design e faz alterações, ok? Eu recomendo que vocês puxem esse rótulo sempre. Sempre que você for colocar uma pontuação, né, por exemplo, na última tela, que a gente vai usar de novo, arrastem um pouquinho, expandem um pouco esse bloco, para ter certeza que ele vai imprimir o número completo, ok? Beleza, então, explicamos sobre o que é o jogo, criamos aqui o negócio que vai indicar aqui a pontuação, onde a pontuação vai ser mostrada, e por fim, a gente tem que colocar o emoji, certo? Esse emoji é um próprio rótulo, ok? Vocês podem pensar, talvez ela utilizou uma imagem, mas não, é o próprio rótulo. Então, onde está texto, vocês vão colar o emoji. Eu acho que está copiado, tá copiado. Beleza. Esse emoji, gente, não é um emoji que, sei lá, eu baixei da internet. É o emoji do próprio WhatsApp, tá bom? Quando você passa para cá, ele fica assim. É aquele emoji com os dois óculosinhos. Vou tentar mandar aqui no chat para vocês, se vocês quiserem tentar copiar. Mas assim, é o emoji padrão, ok? Mandei aí para vocês. É basicamente esse emoji que a gente copiou e colocou aqui. O que acontece? Por isso ser um rótulo, ele tem um fundo, ainda que a gente não consiga visualizar, certo? Porque a cor de fundo aqui, no caso, está transparente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar essa cor de fundo, certo? Porque se você clica tanto no emoji quanto no fundo, ele vai contabilizar o ponto. Então, é uma questão estética também, tá bom? Então, como é que a gente mexe na cor de fundo? Clica no emoji, certo? Que no caso é esse label 5, e vocês vão vir aqui em cor de fundo. O que acontece? Ele não te dá... é porque tá transparente, né? Eu falo que ele não te dá a opção de escolher, mas na verdade ele te dá. Então vocês podem vir aqui direto. Se vocês, sei lá, por acaso não conseguirem encontrar esse quadradinho que está muito apagado, vocês podem vir aqui na cor do texto, e por ele ser um emoji, ele não vai mudar a cor, certo? Então vocês vêm aqui na cor, escolhem a cor que vocês querem. Eu quero esse verde. Copia o ID e cola na cor de fundo, ok? E aí vai aparecer da mesma forma, beleza? Então, eu vou colocar mais ou menos ele aqui, mas ele vai se movimentar, então essa parte onde você coloca ele não faz tanta diferença, é mais na parte do design mesmo. E é isso. A nossa tela 2 é basicamente isso. Um rótulo explicando o que vai acontecer no aplicativo, um rótulo indicando que vai ter uma pontuação a ser mostrada, o rótulo onde a pontuação vai ser mostrada e o emoji, ok? Então, segunda tela é isso. Vamos para a terceira tela. O que tem na terceira tela? Tem lista suspensa, não, perdão, entrada de texto, que é aquilo que eu falei onde a gente vai digitar o nome. Então, como eu falei, né? Não tem tanta funcionalidade, mas é uma parte do design, então vocês podem colocar onde está escrito espaço reservado. Vocês escrevem, digite seu nome, ou enfim, insira seu nome, ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. Vou aumentar um pouco a fonte para o 15 e vou deixar assim, dessa cor mesmo. Coloquei, qual que é o próximo passo? Um botão. Então aqui também vai ter um botão, que é justamente o botão enviar. Esse botão é o responsável, né, na hora do código, por enviar a pontuação que está na variável para a tabela, tá bom? Então não pode esquecer ele de forma alguma. Vou modificar a cor dele também. Não vou conseguir pegar exatamente a mesma cor, mas vou tentar deixar parecida com o da tela 1. Expandir. Coloquei. Então, tela 3 é bem simples. Só o negócio para você colocar o seu nome e um botão, tá bom? E por fim, a gente tem a tela 4.
que tem na tela 4? A pontuação, né? Sua pontuação, e aí o valor, recorde atual e o valor. E por fim, um botão de jogar novamente. Né? Então, o que está acontecendo? 4 rótulos de novo. Então, para simplificar, vou configurar ele uma vez só, centralizei, coloquei como 30, mudei a cor. Lembrando que eu estou fazendo isso, né, de copiar, justamente porque nesse aplicativo que eu estou criando, nessa estética, todos os rótulos são iguais. Né? Eu coloquei tudo para ser do mesmo tamanho, centralizado e da mesma cor. Agora, se vocês quiserem fazer um aplicativo onde a cor da pontuação é diferente do ponto em si, enfim, vocês não dupliquem, ok? Duplicar é uma questão, assim, de escolha mesmo. Vocês podem puxar, arrastar o rótulo, como a gente faz normalmente, e modificar do zero, ok? Então, peguei esse primeiro rótulo, como eu disse, vão ser 4 rótulos, então eu vou duplicar 3 vezes. E é isso, vamos lá. Vamos fazer um de cada vez. Calma aí que eu expandi sem querer aqui, puxei, vamos lá. Para mim que é o label 6, né? O que eu vou colocar? Sua pontuação. Deixa eu só botar minúsculo para não ocupar tanto espaço. E o que seria a sua pontuação? É a pontuação naquele momento, né? Naquele round. Naquela vez que você está executando o aplicativo. Ok? Então, sua pontuação é só isso. Deixa assim. E aí eu pego o label set, vou colocar aqui embaixo, e eu vou escrever o quê? Aquela mesma coisa que eu fiz antes, o zero. O valor que vai aparecer aqui é o valor da variável que vai controlar essa pontuação, que é justamente o ponto, certo? Só que eu não defino a pontuação agora, justamente por ser um jogo. Então, não tem como eu adivinhar a pontuação que você vai fazer. Ela vai ser modificada depois pela variável. Então, por enquanto, a gente só deixa um zero padrão. Beleza. Agora o label 8. O que a gente vai salvar no label 8? O recorde atual. Beleza? Então, escrevi recorde atual. Vocês estão vendo que não está aparecendo, né? Porque eu mexi na caixinha. Então, é só vocês aumentarem assim, talvez um pouquinho para baixo. E é isso. Ó, beleza, consegui deixar tudo numa linha só. Vou colocar um pouco mais para baixo assim, tentar deixar um pouco centralizado. Beleza. Criei o recorde atual e aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar um zero porque também é uma coisa que a gente vai modificar de acordo com a variável. Então, beleza. Criei a pontuação, criei a questão do recorde atual. Por fim, falta o botão de jogar novamente. Então, cliquei aqui, vou colocar como texto, jogar novamente. Vou botar a cor de fundo naquele azul. Ficou roxo agora, né? Acho que assim tá bom. Vou expandir para o botão não ficar tão pequeno. E coloquei. Então, gente, lembrando que vocês podem ajeitar isso aqui. Não vou dar tanta atenção para isso, porque senão eu vou ficar a aula inteira só tentando ajeitar isso aqui. Então, vamos lá. As telas são isso, ok? São 4 telas. Eu acredito que a única coisa que tenha sido diferente para vocês, até então, é esse aqui de inserir o nome. Talvez vocês não tenham utilizado. Não me lembro se vocês chegaram a utilizar na questão do flashcard. Eu acho que vocês utilizaram área de texto, se eu não me engano, né? Mas, enfim. Talvez a única coisa diferente no design, assim, para vocês foi a questão do entrada de texto, né? Primeira tela, só para reforçar. Rótulo, imagem, botão. Segunda tela, rótulo, rótulo, rótulo e rótulo. Ok? Eu só configurei os rótulos de forma diferente, né? No caso aqui do emoji, mas é o mesmo rótulo, tá bom? Pega do mesmo lugar. Tela 3, a questão da entrada de texto e o botão. E por fim, tela 4, os rótulos e o botão de novo, tá? Então não tem muita coisa de nova aqui nessa parte do design não, beleza? Só confirmem para mim se conseguiram fazer essa parte do design e se eu posso avançar para a parte do código. Caso queiram que eu volte a alguma tela, eu posso voltar também para vocês verificarem o que está faltando. Beleza. Estão mandando aqui o joinha, então vou continuar, ok? Então vamos lá. Como eu disse, a gente vai fazer as funções à medida que a gente tem necessidade. Então vamos lá. Primeira tela. O que acontece na primeira tela? O que a gente faz? A gente só clica no botão 1, certo? Então, padrão, gente. Pega o onEvent e vai dizer o quê? Quando clicar no botão 1. Então, verifica o seu ID. O meu é o botão 1. Selecionei. Então, vamos lá. Quando eu clicar no botão 1, o que eu quero que aconteça? Primeiro, vai para a tela 2, ok? Então, eu vou pegar um set screen e vou jogar aqui dentro. Então,
Para qual tela eu vou? Para a tela 2. Beleza. O que acontece? Essa tela 2 é a tela onde funciona o aplicativo, tá bom? Então, eu preciso de uma função aí. Não tem muito o que fazer, ok? Só que um detalhe que eu esqueci que é muito importante, que é melhor a gente colocar primeiro. Vamos em variáveis e vamos criar a nossa variável ponta de uma vez, tá bom? Porque a gente vai precisar manipular ela agora, então vamos criá-la primeiro, né? Então, o que a gente faz? Para quem não lembra, vem aqui em variáveis, né? O comandozinho roxo, pega essa primeira opção, var x igual a nada, coloca aqui, beleza? Nomeei minha variável como pontos, inicializei ela como zero. Perfeito. Agora sim. Ok, cliquei no botão, a variável já existe. Cliquei no botão, venho para a tela 2. O que acontece? Eu preciso ter certeza que essa variável vai começar em zero, tá bom? Por mais que a gente colocou ali, a variável vai ser criada como zero. Pode ser que, sei lá, quando você vai jogar pela segunda vez, ou enfim, quando você reinicia, talvez tenha algum valor contido dentro daquela variável ali que não era para estar ali. Né? Vamos supor, joguei e fiz 10 pontos e quando eu reiniciei, continuou os 10 pontos ali. Isso não faz sentido. Então, a gente vai colocar um comando de segurança aqui, dentro desse onEvent, que é esse aqui, ó, x igual a nada. Coloca dentro do onEvent, pode ser tanto em cima ou quanto embaixo do setScreen. Eu vou botar em cima, tá bom? Mas fica a critério de vocês. E aí, o que eu vou colocar? Que a variável pontos vai ser igual a zero. Então, toda vez que eu clicar nesse botão 1, necessariamente a variável vai ser zero, ok? O intuito é que ela seja zero, mesmo sem esse comando que eu coloquei agora. Mas como eu disse, pode ser que aconteça algum erro, algum bug da plataforma, então a gente coloca isso como um comando de segurança mesmo, para ter certeza que a pontuação vai começar zerada. Então, é isso, beleza? Só um detalhe para voltar aqui no design, rapidinho, que eu lembrei, que lembra que eu disse para vocês que é muito importante ampliar aqui, ok? Eu já ia esquecendo minha própria recomendação. Então, ampliem para aparecer a pontuação certinha, ok? Eu só ampliei um pouquinho igual a gente fez na tela 2. Então, vou voltar para o código, era só isso mesmo. Tá, beleza. Então, fiz esse comando de segurança para que a variável de fato comece em zero e defini que ele foi para a tela 2. O que acontece nessa tela 2? Como eu disse, vai funcionar o aplicativo. O aplicativo todo funciona dentro dessa tela. Então, eu preciso de uma função, ok? Não tem para onde correr. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu entrar nessa tela 2, né? Toda vez que eu clicar no botão 1, eu preciso chamar a função que vai ser responsável pelo jogo, para que ele funcione. Então, eu vou pegar esse bloquinho aqui, que é myFunction, o terceiro, né? Aqui no coisinha mais... Não sei exatamente qual é esse tom de verde, mas enfim, é a última opção aqui, onde tem escrito Functions. Você vai pegar esse bloquinho aqui e vai jogar para cá. O que esse bloco faz? Ele é responsável por chamar a função. Eu vou chamar essa função de jogar. Beleza? Beleza, chamei a função jogar. Se vocês conseguirem perceber, tem esse sinal aqui, esse triângulo amarelo. O que ele está dizendo para a gente? Jogar não foi declarado. Então, o que está acontecendo nesse momento? Eu estou chamando uma função que não existe, ok? Então, é muito importante que a gente crie a função jogar, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vocês vão pegar o primeiro bloco, esse aqui, e vão passar para cá. Eu vou chamar essa função de jogar justamente para ficar igual a outra. Tem que ser o mesmo nome, tá bom? Senão ele não vai conseguir chamar a função e o seu programa não vai funcionar. Só que o que acontece? Essa função jogar, ela depende de uma outra função também, que vai ser a função que eu vou criar chamada mover. O que é essa função mover? É a função responsável para que o bichinho, o emoji, se movimente pela tela, tá bom? Então, eu preciso criar essa função para ele se movimentar, senão não vai funcionar. Como que eu vou construir essa função mover primeiro, tá? Porque a função jogar, ela precisa da função mover. Então, eu vou criar a função mover primeiro para vocês entenderem como é que ela funciona. E aí eu crio jogar, que vai ser chamada aqui nesse evento. Então, vamos lá. O que acontece na função mover? A gente vai vir em variáveis e a gente vai criar duas variáveis. Vamos pegar esse bloquinho aqui, ó. Lembra que eu disse que a gente tem coordenadas por estar num ambiente 2D? Então, ó, acho que vocês conseguem visualizar minha tela. Deixa eu só acompanhar aqui pelo celular. Que quando... consegue sim. Então, quando eu passo pela tela,
Tá vendo que tem as coordenadas? X igual a 58, y igual a 188. E qualquer posição aqui tem uma coordenada diferente, beleza? Então é esse x e esse y que a gente vai controlar agora. A gente vai criar uma variável x responsável por essa movimentação no eixo x, que é essa movimentação assim na horizontal, e uma variável responsável pela movimentação no eixo y, que é essa movimentação aqui, ó, na vertical. Então, beleza, vamos criar duas variáveis, x e y. Qual que vai ser o valor dessa variável x e y? É aquilo que eu disse para vocês, né? Deixa eu só botar o chat aqui de novo. Beleza. Como é que vai funcionar? A gente vai pegar um valor aleatório dentro de um intervalo, ok? Então, vocês vão vir aqui em Math, né, matemática, que é o laranjinha, e vão pegar esse aqui, Random Number, e vão jogar aqui, tanto no de cima quanto no de baixo, beleza? Quando a gente montou o aplicativo, a gente colocou alguns intervalos padrões, né? A gente colocou, se não me engano, 60 e 205, alguma coisa assim, né? Vou verificar aqui de novo. E no de baixo, 130, 330. Mas o que acontece? Isso depende da tela de vocês, certo? Ah, eu quero que comece aqui, né? Vamos pensar na vertical primeiro. Ah, eu quero que o meu boneco vá no máximo na posição 114 no eixo Y. E no mínimo na posição 402, né? No caso, aqui está ao contrário, né? Então, vamos pensar que aqui é o mínimo e aqui é o máximo. Tá? Então, no máximo na opção 400, no mínimo na opção 100. Ok? Vocês podem escolher. Ah, e se eu quiser que o meu bichinho apareça aqui? Poxa, pode colocar o Y desde o intervalo 1, não tem problema. Beleza? Então, vocês podem colocar toda a dimensão da tela aqui. Quero fazer que ele apareça em qualquer posição da tela? Vê qual que é o primeiro, acredito que o Y seja 1, né? E o final, 400 e pouco, né? 440, 450. Então, se você quiser colocar que ele percorra toda a tela no eixo Y, pode botar isso. Ele vai pegar uma posição aleatória entre toda a tela aqui na vertical e vai aparecer. Eu vou manter padrão do aplicativo. Então, deixa eu só verificar quais foram os intervalos que a gente utilizou aqui na questão do código. Bom, a gente usou 60, 205, 130, 330. Então, onde tem aqui intervalos, eu vou colocar 60, 205, 130, 330. Lembrando que vocês podem botar o intervalo que vocês quiserem, desde que ele esteja contido dentro aqui dessa tela do aplicativo. Beleza? Então, quero que o meu emoji só apareça nesse quadradinho central aqui. Verifica o máximo e o mínimo de cada coisa, tanto na vertical quanto na horizontal, e define o intervalo. Então, beleza. Criei duas variáveis que vão me dar um valor aleatório. Um valor, uma posição na tela aleatória. Só que o que acontece? Em nenhum momento eu passei essa posição para o emoji, certo? Então, essa variável ela existe no nosso sistema, ela computou essa posição aleatória, mas não passei para o emoji. Então, é justamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai vir aqui no amarelo de novo, né, que a gente está acostumado, o iControls, e vocês vão procurar um setPosition, ok? Deixa eu só... Aqui, ó, setPosition, esse aqui. E vão colocar dentro da função ainda, debaixo da variável. O que acontece? Eu preciso passar esses valores para o emoji, certo? Então, o que eu vou ver? Qual que é o ID do emoji? Label 5. Selecionei. Beleza. O que eu vou passar para ele? Qual que vai ser a nova posição dele? O x, a variável x, e a variável y. Lembrando que a gente precisa de duas variáveis, porque a gente está no ambiente 2D. Então, a posição dele depende tanto da posição na vertical, quanto na posição na horizontal. Beleza? Essas outras duas coisas sem aqui, vocês não precisam se preocupar. Então, tem uma setinha aqui que está bem no cantinho. Só vocês clicarem nela duas vezes, que vai sumir. O que importa para a gente mesmo é falar que a gente vai modificar a posição do label 5 com as coordenadas x e y. Então, beleza. Por enquanto é isso. Já fizemos ele se mover. Só que o que acontece? A gente fez ele se mover uma vez só, tá bom? Vamos supor, aleatoriamente o sistema escolheu 200 e 200. Então ele vai aparecer no 200 e 200. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais ou menos. Ó, vai aparecer por aqui, né? Não consegui deixar muito preciso. É 202, 202, perfeito. Beleza, ele vai aparecer exatamente aí. Só que, como eu disse, é um jogo. E eu não quero que ele fique numa posição só. Eu preciso que ele fique aqui, depois vem pra cá e vai trocando. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente programar para que ele, ainda que pegue essas posições aleatórias,
ele sempre troque, certo? Então, escolheu aleatoriamente 202, 202. Depois, vai passar um segundo e ele vai escolher uma outra posição aleatória. Então, isso da posição aleatória vai ser executada várias vezes. E como é que a gente faz para executar isso várias vezes? Através de outra função, beleza? É um código que a gente chama de intervalo, ok? Como é que vai funcionar esse código do intervalo? A gente coloca a função que a gente vai chamar e de quanto em quanto tempo a gente vai chamar ela, beleza? Só que tem um problema com esse bloquinho, com esse código, que ele não existe pra gente, ok? Se a gente pode procurar aqui, não tem. E realmente não tem o que fazer, ok? Não existe esse código para você arrastar até ali. Então, qual que é a nossa única opção? Escrever, tá bom? Eu sei que algumas pessoas não gostam, pode ser confuso, eu entendo, mas a gente não tem muito para onde correr. Então, o que a gente vai fazer? Dentro dessa função jogar, né? Porque agora a gente está programando a função jogar. A função mover está pronta. A gente vai clicar aqui, ó, entre essas chaves aqui, justamente por estar dentro da função. E o que a gente vai escrever? 7, assim minúsculo, e depois com I maiúsculo, intervalo. Beleza? Ele já até aparece aqui pra gente. Perfeito. Então a gente criou o bloco. Né? Se vocês voltarem aqui, vocês vão conseguir perceber que esse bloco foi criado aqui. Só que o que acontece? A gente precisa configurar esse bloco, tá bom? Então, dentro desses parênteses aqui, que surgiram a partir do bloco que você clicou, né? Se não surgiu parênteses, você escreve 7 intervalo, da mesma forma que eu escrevi, e abre esses dois parênteses. Vai funcionar certinho também. O que a gente vai colocar primeiro? Qual função a gente vai chamar? Então, qual função que a gente vai chamar em intervalos? A função mover. Então, escreve o nome da sua função aqui, mover. Depois, dá uma vírgula, tá vendo? Ele já até aparece ali a estrutura desse bloco. Qual que é a estrutura desse bloco? O callback, que no caso seria a função que você vai ficar chamando, e esse ms. O que seria esse ms? Os milissegundos, né? O tempo que você vai ficar para chamar essa função de novo. Então, é realmente um intervalo. Foi uma posição, vou esperar um segundo e vou escolher outra posição. Esperar um segundo, escolher outra posição. Então, esse ms é só para você ver de quanto em quanto tempo você vai chamar essa função de novo, tá bom? Então, o callback é qual função a gente vai chamar, qual código a gente vai chamar. E o ms é o tempo, de quanto em quanto tempo a gente vai chamar essa função. Como eu disse, ele funciona em milissegundos. A maior parte dos códigos de programação funcionam em milissegundos. O que seria milissegundos? Assim, um segundo tem 1000 milissegundos, é basicamente isso. Então, se você quer que ele troque de posição a cada segundo, a cada 1 segundo, você vai colocar aqui, 1000, tá bom? Não gostei, tá muito lento. Coloca 500. 500 milissegundos, que seria meio segundo. Ainda assim tá muito lento, que eu acho que não vai ser, mas enfim, quero testar minhas habilidades. 250. E você pode colocar quantos você quiser, ok? Esse valor é definido por você, eu vou deixar 1000 para ser padrão mesmo, porque assim, eu considero um bom tempo para ele trocar de posição. E assim, dá a oportunidade de a gente conseguir ganhar também, né? Porque senão não tem condições. Então, beleza, o bloco é esse. Só que uma coisa que a gente tem que sempre se atentar. Quando a gente está mexendo com a programação escrita, especialmente nessa linguagem que é Java, não pode esquecer do ponto e vírgula. Depois que a gente faz um código, né, fora do parênteses, tem que colocar o ponto e vírgula. Vocês estão vendo que os códigos que a gente já pegou pronto, né, todos têm ponto e vírgula. Então é fundamental que você coloque também. Se esquecer um ponto e vírgula, ele não vai rodar direito, e aí você vai ficar pensando, caramba, o que eu fiz de errado? Será que foi um código? E você vai ver só o ponto e vírgula, tá bom? Então, o ponto e vírgula, para a linguagem escrita de programação, ela é fundamental, tá bom? Não pode esquecer. Se esquecer esse ponto e vírgula, vai dar erro no seu programa. Okay? Ele não vai entender, ele não vai chamar essa função mover, e aí você não vai conseguir jogar e nem avançar, tá bom? Então, vamos lá. Criamos esse bloco set intervalo, chamamos a função mover, e a cada 1 segundo, que sejam 1000 milissegundos. Beleza, só isso aqui que a gente vai escrever, tá bom? O resto a gente vai conseguir pegar direto de lá. Então, terminei de escrever, posso mostrar os blocos de novo. Então, beleza, o bloco vai aparecer ali pra gente, ok? Beleza. Então, o que acontece? A gente já criou a função mover e ele já escolhe posições aleatórias. E a gente já criou um intervalo para ele sempre ficar fazendo isso, ok? Então, a cada segundo, ele vai ir para uma posição aleatória da tela. O que acontece? Tá funcionando, tá bom? Só que
Eu não quero que isso aconteça para sempre. É importante para mim que isso aconteça por um determinado tempo, depois o programa acabe, né? O joguinho acabe, porque eu não quero um jogo infinito. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar um tempo para esse jogo rodar, tá bom? Para colocar esse tempo, a gente precisa vir aqui em Control, tá bom? E a gente vai pegar esse bloquinho aqui, que também é novo para vocês, acredito eu. Set Timeout. Peguei, arrastei para dentro da função jogar, tá bom? Vocês podem tirar esse function que está dentro dela aqui, a gente não vai utilizar. Beleza, vai ficar assim. Set timeout, alguma coisa, e 1000, tá? Como que é a estrutura desse bloco? Semelhante à de cima. Só que tem uma diferença principal. O que acontece? Os milissegundos é a mesma coisa. Só que no bloco de cima, o set intervalo, a gente chama a função mover a cada 1000 milissegundos. Então, passou um segundo, ele vai chamar a função mover. Passou outro segundo, ele vai chamar a função mover. O de baixo é diferente. O de baixo ele também vai chamar uma função, que eu vou dar o nome de encerrar. Só que ele só chama a função depois desse tempo que você estipula. Então, ele vai funcionar normalmente, né? Ele vai contar esse tempo. E ele só vai chamar essa função depois que os 1000 milissegundos forem atingidos, tá bom? Então, ele não chama a função a cada 1000 milissegundos. Ele espera 1000 milissegundos, um segundo, né? Vou falar um segundo para ficar mais simples, ok? Ele espera um segundo e depois desse um segundo, ele chama a função encerrar. Ele só executa uma vez, tá bom? Só que, de novo, eu não quero que meu jogo funcione por um segundo também, né? Porque senão ele vai para uma posição e eu não vou conseguir fazer nada. Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui em Math, tá bom? E eu vou pegar esse bloquinho aqui de multiplicação, né? Um asterisco, mas representa a multiplicação aqui no AppLab. E o que eu vou fazer? Se um segundo é 1000 milissegundos, agora você define quantos segundos eu quero que esse programa rode. A gente colocou por definição 15, tá bom? Mas se vocês acharem, caramba, tá demorando demais, coloca 10, coloca 5, depende de vocês, tá bom? Eu vou manter o 15. Uma outra alternativa também era você não pegar esse asterisco e escrever direto aqui, né? No caso no de baixo, mas, sei lá, 15 mil. 15 vezes 1000 é a mesma coisa que 15 mil, então, assim, fica a critério de vocês. Eu peguei essa ferramenta porque fica mais, assim, visualmente organizado, tá bom? Então, beleza. Chamei a função encerrar. De novo, ele está me dando um problema aqui. Por quê? O que é encerrar? A gente não criou essa função. Então, de novo, vamos lá. Vamos criar essa função encerrar. Peguei esse aqui. E vamos lá. Criar a função encerrar. Ok. Estou criando a função encerrar. O que acontece? Primeira coisa. Acabou o jogo. O que eu quero que aconteça? Sai dessa tela. Vamos para a tela 3. Tá bom? Então, vou botar aqui um set screen. Screen 3. Mas antes de eu prosseguir com essa função encerrar, só para explicar, né? O que a função encerrar vai fazer? Trocar a tela e ela vai salvar a sua pontuação aqui, ó, na tela final, tá bom? Então, é basicamente isso que a função encerrar vai fazer. Troquei a tela para a tela 3, avancei a tela, né? E já vai salvar aqui na tela final, ainda que a gente não consiga visualizar ainda, já vai estar aqui o valor. Só que antes de eu configurar a tela 3 e a tela 4, né? E terminar essa função encerrar, o que acontece? Beleza, o aplicativo está funcionando perfeitamente, a variável existe. Só que, em nenhum momento, eu falei que quando eu clicar no label 5, no emoji, ele vai contar o ponto. Eu não defini isso ainda. Ou seja, a principal parte do meu jogo, que é contabilizar os pontos, não foi criado, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um aqui, onEvent, tá bom? Coloca fora da função. E eu vou pegar aqui, ó, quando o label 5 for clicado, ou seja, quando eu pegar o emoji. Então, quando o label 5 for clicado, o que vai acontecer? A minha variável, pontos, vai ter que ser incrementada, certo? Então, eu vou vir aqui em variável, vou pegar esse x aqui e vou jogar aqui. E aí, o que vai ser a pontuação? Vai ser a própria variável que vai ter ela mesma mais 1. Então, vamos lá. Comecei com 0. Se eu clico, vai ser 0 mais 1. E se eu clico de novo, vai ser 1 mais 2. Tá bom? Então, eu só estou atualizando aqui o valor da variável, uma coisa que vocês já fizeram antes. Ok? Então, isso aqui é muito importante, tá? Não pode esquecer isso aqui, senão ele não vai contar a sua pontuação. Mas tem um outro detalhe, né? Só para finalizar essa questão do label 5. Beleza, contabilizei na variável a pontuação.
Só que é aquilo que eu disse antes. Em nenhum momento eu passei essa pontuação para a tela. Ela existe no meu sistema, a variável existe, perfeito. Só que eu não consigo ver. E não faz tanto sentido. Assim, só se você quiser colocar como surpresa depois, no final. Mas assim, o intuito da pontuação do jogo é você ver a pontuação enquanto você faz, tá bom? Então, a gente precisa passar essa pontuação da variável para o nosso label 4, que é onde está o zero aqui. Então, para isso, a gente vai vir no amarelo de novo, setText, ok? Qual que é o ID? Label 4. Aqui. E o que vai ser, qual vai ser o novo valor dele? Não vai ser um texto. Como não vai ser um texto, a gente não precisa de aspas. Ok? Quando é variável, a gente coloca direto. Qual que vai ser o novo valor dele? A variável pontos. Beleza? Então, ele vai passar a contar para a gente aqui a variável pontos. Tá bom? Então, essa tela aqui, agora sim, tá tudo certinho. A gente programou tudo que a gente precisava fazer. E agora sim eu posso voltar para a função encerrar, né? Eu disse que quando eu fiz a função encerrar, o que acontece? Eu venho para a tela 3. Perfeito. Mas além de ir para a tela 3, eu salvo a pontuação daquele round nesse label 7. Então, gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora, tá bom? Vou pegar um outro setText, vou botar aqui e vou ver o label, que é o 7, e vou salvar o que nele? Os pontos também, tá bom? A única diferença entre esses dois é que esse aqui, enquanto o jogo não estiver finalizado, a gente consegue visualizar em tempo real. Esse aqui só vai aparecer para a gente depois, porque como eu disse, a função encerrar ela é chamada quando a gente sai dessa tela e vem para essa. Perfeito? Mas ela só aparece, o valor do label set, só aparece na última tela. Então, de fato, a única diferença entre essa aqui e esse aqui. Esse aqui só aparece depois pra gente, quando a gente chegar na tela 4. Esse aqui aparece imediatamente, à medida que a gente vai jogando, tá bom? Ela atualiza imediatamente. Então, beleza. Estamos aqui na tela 3. O que vai acontecer aqui na tela 3? Bom, como eu disse, o digital do nome é a questão estética, então não existe um código para isso. Agora, o enviar tem. O enviar, agora, o botão enviar, a gente vai pegar um bloquinho aqui, um event. E o que ele vai ser responsável por? Criar a tabela, tá bom? Salvar a pontuação na tabela. Então, eu vou ver aqui, botão 2, quando o botão 2 for pressionado. Beleza. O que vai acontecer? Primeira coisa, ele precisa criar aquela tabela, tá bom? Ele precisa criar e passar a pontuação da tabela, não, da variável para a tabela, perdão. Então, da minha variável pontos, fiz 20 pontos. Tá lá, salvo 20, valor 20. E aí, nesse momento que a gente clica em enviar, a gente está pegando esse 20 que está na variável e colocando lá naquela coluna. A gente vai criar agora uma coluna chamada pontos. Então, a partir do momento que você clica nesse enviar, você salva os pontos naquela linha daquela tabela, tá bom? Primeira vez que eu joguei, salvo na primeira linha. Segunda vez que eu joguei, salvo na segunda linha. E assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá, vamos criar essa tabela agora. Mesma coisa da aula passada, tá? Primeira parte, a gente coloca o nome da tabela, que eu vou salvar como pontuação. Vocês podem salvar como tabela, tá? Se preferirem, para ficar mais fácil, mas enfim. Salvar como pontuação. Vou criar aqui a coluna, que vai se chamar pontos, com letra maiúscula. E o que eu vou salvar nessa coluna? Como eu disse, a variável pontos, tá bom? Como é variável, não precisa de aspas. E é isso. Criei a tabela e já salvei lá, tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Cliquei no botão, criei a tabela. O que eu quero que aconteça? Primeiro, passe de tela, tá bom? Não tem nada mais para fazer nessa tela aqui. Então, ok. Vou vir para essa tela aqui. Como que eu venho para essa tela? Com o mesmo comando. Set screen. Coloca screen 4. Tá bom? Perfeito. Só que tem um detalhe. A sua pontuação, ela já foi atualizada pela função encerrar. Perfeito. Agora o recorde não. O recorde é a parte mais, diria assim, a parte mais complexa, que é a questão do for, a questão do if. E a gente vai colocar isso dentro de uma função também, tá bom? Então, nesse momento que a gente clica no botão, a gente vai chamar essa função que vai verificar a questão do recorde. Vamos de novo. Puxa aqui para chamar a função. Joguei para cá. Qual que vai ser a função que eu vou chamar? Ler. Vou dar o nome da minha função de ler, tá bom? E aí, a gente cria essa função ler, tá? Então, vou criar essa função aqui embaixo chamada ler. Agora, vamos lá. Essa função ler é um pouco mais complicadinha.
que é justamente aquela do for e do if. Mas eu vou tentar fazer com calma para não restar dúvidas, tá bom? Primeira coisa que a gente faz, a gente precisa ler a tabela, tá bom? Então vocês vão vir aqui em data e pegar esse aqui, read records, e vão colocar dentro da função, tá bom? Vou descer aqui para vocês. Aqui. Deixa eu só aumentar um pouco do meu brilho aqui, para ficar melhor para enxergar. Ok. Então, vou ler a tabela. Qual que é o nome da tabela que eu vou ler? Pontuação. Tá bom? Então, eu vou ler a tabela pontuação. Ok. O que acontece agora? A gente vai ter essa questão do comando de repetição e o comando de condição, tá? Então, esse console.log, a gente não vai usar isso, então vocês podem jogar fora. Mas esse fora a gente vai usar, tá? E já tá até na estrutura correta. Se não tiver na estrutura correta, é só vocês digitarem exatamente da forma que tá aí, tá bom? E vai dar certo. O que acontece nesse for? Só para lembrar vocês. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de 2 vezes que eu joguei. Então, ok. Primeira vez que eu joguei, fiz 20 pontos. Segunda vez que eu joguei, fiz 15 pontos. Então, o que acontece? A gente cria uma variável dentro desse for que a gente chama de iteração, que seria quantas vezes o programa vai rodar, né? Quantas vezes ele rodou, na verdade. E o que acontece? A gente inicia ele com 0, tá? É uma questão padrão. Você poderia iniciar ele com 1, talvez, mas aí você teria que modificar um pouco mais os códigos, tá bom? Então a gente vai deixar padrão do jeito que a gente já estava fazendo nas outras aulas. Então a gente inicializa essa variável chamada de iteração, que é o i, chamar de i, tá bom? Com 0. Inicializei com 0. Ok. Como eu disse para vocês, eu joguei 2 vezes, né? Vamos supor que eu joguei 2 vezes. Então, o que seria esse records.lang? Esse records, como eu disse, é cada coisa que a gente salva lá na tabela. E esse lang seria o tamanho, tá? Deixa eu ver se eu consigo traduzir para... Acho que não tem aqui o lang. Ah, tem. Comprimento. Beleza? Então, o que acontece? Ele vai verificar o tamanho das informações salvas na tabela. Ou seja, quantas informações você salvou naquela tabela. Beleza? Então, salvei 2 informações, joguei 2 vezes. Qual que vai ser o valor desse records.lang? Qual que é o tamanho da nossa tabela no momento? 2. Perfeito? Então, esse nome enorme, enorme não, mas enfim, esse nome grandinho, só significa o 2 nessa questão. Joguei 5 vezes, o que vai significar esse records.lang? Tamanho da tabela de novo. Se eu joguei 5 vezes, tamanho é 5, tá bom? Então, ele só indica o tamanho da tabela. Perfeito. Então, é isso. E o que acontece no for? Só para reforçar a última aula, que eu vi que muita gente teve um pouco de dificuldade com essa questão. E, assim, a primeira vez que eu fui apresentada isso também não entrava na minha cabeça. E quanto mais você faz, quanto mais você pratica, você vai pegando jeito e você vai entendendo essa questão do código, do for e do if também, né? Que são, assim, as duas mais complicadas até então. Vamos lá. Iteração começou em 0. E começou em 0. Ok. Vamos verificar agora se o i é menor que o records.lang. Ou seja, se 0 é menor que 2. Ou seja, também, se a vez que eu tô é menor do que o tamanho da tabela. Ou seja, quantas vezes eu posso fazer isso? Tá bom? Isso aqui, essa parte de laranja, é um controle de quantas vezes esse for vai ser executado. Tá bom? Então, se eu estou executando isso pela primeira vez, o meu i é igual a 0. Bom, vamos supor que eu fiz 2 vezes de novo, né? Então, vamos lá. I é igual a 0. Vamos verificar agora. 0, que é o valor de i, é menor que 2? Sim, 0 é menor que 2. É uma condição verdadeira, beleza? Então, o que vai acontecer? Primeiro, i++. O que seria esse i++? Seria você aumentar um valor dessa variável i. Então, o i que valia 0, da próxima vez que ele rodar o for, vai passar a valer 1, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ele vai executar tudo que tiver dentro do for. No momento não tem nada, mas a gente vai colocar o if, beleza? Então, ok. Beleza. Rodou uma vez tudo que está dentro do for, que no momento não é nada. E aí, eu volto para o for de novo. Qual que vai ser o novo valor da variável i? 1, tá bom? E aí ele vai verificar. 1 é menor que 2? De novo, isso é verdade. Então ele vai fazer o i++, aumentar uma unidade nesse i, ok? E aí ele vai executar tudo que está dentro do for. Então, vamos ver, ó. A gente executou uma vez, já executou a segunda vez. Então, na lógica era para o programa encerrar aí. Então, vamos verificar se isso realmente acontece.
Voltei lá para a variável. Lembra que ela valia 1, mas teve o i++ e agora ela passa a valer 2? Então, agora o i vale 2. Então, vamos ver. 2 é menor que 2? Não. Quando essa condição de laranja passa a ser falsa, ele sai do for, ok? Então, essa parte do for não vai executar mais. Tudo que tiver aqui dentro não vai executar mais, tá bom? Então, por isso que começa no 0 e tem que ser menor do que o tamanho da tabela. Entendeu? Porque ele vai rodar uma vez, ele vai rodar a segunda vez e ele vai encerrar. Quando você chegar exatamente no valor do tamanho da sua tabela, ele vai encerrar. Justamente porque começa no 0, certo? Vamos supor assim, se começasse a variável i com 1, você teria que colocar o quê? Que o i deveria ser menor ou igual, tá bom? Mas para não confundir vocês, vamos continuar com 0. 0, você vai sempre verificar se o valor da variável i é menor do que o tamanho da tabela. Sempre que for menor, ele vai executar o que está dentro do for, tá bom? E agora sim, vamos colocar um comando dentro do for, que é o if, ok? Vocês vão vir aqui em control e vão pegar o if. Mas nesse caso, gente, é só o if mesmo, tá? Não tem o else. Se essa condição não for verdadeira, né? No caso, se eu já percorrer toda a tabela, não faz sentido eu colocar um outro comando, tá? Então, só interessa para a gente realmente percorrer a tabela. Enquanto ele estiver percorrendo, ele vai fazer essa questão do if, né? Que eu vou digitar agora para vocês. E quando ele percorrer a tabela completa, tiver tudo atualizado, a gente sai do for e continua o programa, tá? Então, por isso que a gente não vai utilizar o se não. Só importa para a gente aqui nesse momento se a condição for verdadeira, tá? O que a gente vai colocar no if? É aquela questão do record, né? Primeiro, a gente tem que criar uma variável chamada record. Então, vocês vão vir aqui em variáveis, pegam esse var x igual a nada e coloca em cima do for, embaixo do if, tá bom? Então, a gente vai criar essa variável mesmo, que chama record, e vai começar com 0, assim como é que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, beleza. Cria essa variável e agora sim a gente vai fazer uma condição a partir dela. O que a gente vai verificar? Deixa eu só abrir o chat aqui. Ok. O que a gente precisa ver? Se cada informação salva naquela tabela, ou seja, cada pontuação é maior ou igual ao record. Por quê? O recorde começa com 0, certo? Então, como eu disse, qualquer pontuação que você fizer, ela vai ser um novo recorde. Mas vamos supor que na primeira rodada eu fiz 20 e na segunda eu fiz 15, né? O exemplo que eu estou usando durante toda a aula. Ela não vai atualizar o recorde, tá bom? Então, se 20 é maior que 0, perfeito. Agora 15 não é maior nem igual a 0. Então ele não vai executar o if, tá? Vou mostrar para vocês isso na prática, mas basicamente o que a gente vai fazer agora? Comparar. A gente vai comparar se o valor que está na tabela é maior ou igual ao recorde. Se for, vai ser o novo recorde. Se não for, o recorde permanece o mesmo, tá bom? Então, como é que a gente faz essa comparação? A gente vai escrever o quê? Records, que é justamente o que está salvo lá dentro da tabela, e colocar o colchete i. Como eu disse, o colchete i seria o índice, a posição. Então, índice 0, primeira linha. Índice 1, segunda linha. Índice 2, terceira linha. Então, por que é importante a gente colocar esse colchete i? Porque é interessante para a gente que ele verifique se cada pontuação em cada linha, tá? Então, ele vai verificar, a pontuação na linha 1, ela é maior ou igual? Se for, é o novo recorde. Se não for, beleza, vamos rodar de novo o for, vamos atualizar o valor de i, e agora o i passa a valer 1. Ou seja, a gente vai verificar o valor do índice 1, que é a segunda linha. E ele vai fazer o valor, né, records, do índice 1. Qual que é o recorde do índice 1? Seria, no caso, a pontuação que está na segunda linha, né? A pontuação da segunda rodada. No caso, eu falei que era 15, né? Então, ele vai pegar esse aqui. Esse aqui vai passar a valer 15. Então, deixa eu só voltar aqui para vocês. Esse valor, records colchete i, ele não é um valor único. Toda vez que você roda esse for, esse i, ele incrementa, certo? Então, ele vai incrementar aqui também. Então, ele vai sair de 0, ele vai para 1, ele vai para 2, ele vai para 3. E cada vez que a gente modifica esse valor de i, a gente está pegando uma nova pontuação da tabela, tá bom? Então, esse records colchete i, ele é mutável. Cada vez que a gente percorre a tabela,
ele assume um valor diferente. Isso para a gente é fundamental, justamente porque tem a necessidade de percorrer todas as linhas da tabela, tá bom? Então, só para reforçar uma última vez, records colchete I é para você verificar a pontuação salva naquele índice da tabela. Índice 0, linha 1, índice 1, linha 2 e assim sucessivamente. Só que um detalhe que é importante, né? A gente precisa especificar também a coluna, tá bom? Porque, beleza, a gente colocou ali que a gente está read records, né? A gente está lendo os dados da tabela pontuação. A gente só tem uma coluna, tá bom? Mas vamos supor que a gente criasse uma outra coluna. Enfim, a gente tem essa necessidade de especificar, tá bom? A gente só tem realmente uma coluna, mas ainda assim é fundamental que a gente indique qual é essa coluna, que é a pontos, pontos maiúsculos, tá bom? Se tivesse outra coluna, ou se vocês derem um outro nome para essa coluna, coloque exatamente o nome da coluna que vocês criaram ali no Create Record, ok? Então, beleza. A gente fez esse records, definiu qual coluna a gente está verificando, e agora a gente precisa colocar a parte principal, que é o quê? Perguntar, né? Verificar a condição, se ela é maior ou se ela é igual à variável record, tá bom? Então, se vocês colocarem assim e saírem, clicarem fora, ele vai criar, né, esse bloquinho prontinho para vocês, tá bom? Então, a gente está pegando as informações da tabela da coluna pontos e a gente está verificando. Ah, é maior ou igual ao record? E o que acontece? Como eu disse, esse if ele executa se a condição for verdadeira, ok? Então, tá, vamos supor que seja maior. Então, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro, tá bom? E o que eu quero que aconteça? Que o record passe a valer exatamente essa pontuação, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa variável, esse x aqui, ó, x igual a nada, eu vou jogar aqui dentro. E aí eu quero atualizar o quê? O record. Então, eu vou falar que o novo valor do record vai ser exatamente o quê? A pontuação salva na tabela naquele índice que fez ele ser verdadeiro. Da coluna, pontos. Então, é só vocês repetirem o que estava em cima, tá bom? Se realmente a pontuação salva na tabela naquele índice for maior que o recorde vai ser exatamente ela. Então é só vocês repetirem, tá bom? Eu não tentei copiar porque acho que ele vai copiar tudo errado. E aí eu não quero que fique, assim, confuso para vocês aqui. Então, por isso que eu digitei tudo certinho, tá bom? Então, beleza. A gente salvou o recorde. Ok? Deixa eu só ver se eu não fiz nada errado. Tá, voltei aqui. Então, o que eu quero que aconteça agora? Bom, salvei o recorde e a variável está atualizada. Só que, de novo, a gente não passou isso para nossa tela, beleza? Para passar para a tela, é aquele comando básico. Pega um setText, joga fora do for, tá bom? Porque, assim, o if ele só vai verificar se aquela linha em específico ela é maior ou igual ao recorde. Mas o for, ele é o responsável por você percorrer toda a tabela. Então, eu só quero que ele atualize a variável, assim, para a tela, né? Eu só quero que ele mostre essa variável para a tela depois que a gente ter certeza que realmente o recorde é aquele último valor possível. Entendeu? Então, nesse caso, seria o índice 1 que eu falei para vocês, né? Se eu executei duas vezes, tem o índice 0 e índice 1. Então, eu preciso ter certeza que, de fato, o recorde está atualizado. Como que eu sei que o recorde está atualizado? Quando eu percorrer toda a tabela. Lembrando que enquanto ele está percorrendo a tabela, ele executa tudo que está dentro do for, que seriam esses dois blocos aqui de comando. Quando ele termina de percorrer a tabela, ele sai do for. Então, por isso que a gente coloca esse setText fora do for. Porque para a gente só é interessante atualizar o valor na tela depois que a gente ter certeza que a variável está atualizada também. Então, beleza. Mesma coisa. Label 9, vamos botar aqui. E qual que vai ser? Calma aí que deu um errozinho aqui. Deixa eu só arrastar um negócio aqui para ver se ele parou. Deixa eu ver se eu consigo clicar. Tá, ele deu um bugzinho. Deixa eu só tirar e botar o setText de novo, tá? Dentro da função ainda. Então, label 9. Beleza? Quando acontecer isso com vocês, já não estou conseguindo digitar. Tira o bloco, coloca de novo que ele volta ao normal, tá bom?
E o que eu vou botar dentro do Label 9? O recorde. Ok? Deixa eu só confirmar que eu peguei o negócio certo. Isso aí. Beleza. Então, gente, assim, o funcionamento do aplicativo é esse, tá bom? Antes de encerrar a aula, eu vou revisar tudo isso com vocês rapidinho, né? Só para vocês terem uma ideia geral. Mas o aplicativo funciona assim. A única coisa que tá faltando pra gente é a questão de jogar novamente, tá bom? Então, vamos lá, de novo. Jogar novamente, gente, o botão é sempre a mesma coisa, tá? On Event. Pega um ID do botão, seleciona. E é sempre o clique, tá? É muito raro a gente modificar essa questão do clique. É mais quando você quer, por exemplo, mudar a cor do botão, né? Aí você modifica. Mas normalmente a gente está utilizando o botão só para realmente acessar outra coisa. Tá, vou explicar para vocês o que acontece. Vocês poderiam pensar, se eu quero jogar novamente, o que eu faço? Eu volto para a tela 1, porque o botão já está configurado, já está tudo certo, né? Só para lembrar a configuração do botão 1 aqui, não vai ter problema nenhum. Só que, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente clica no botão 1, vamos lá. A gente tem aquele comando de segurança, né? Pontos igual a 0, beleza? Vem para a tela 2. E aí a gente chama a função jogar. O que é a função jogar ativa? A questão do set do intervalo, né? E o set do tempo. O tempo não tem problema nenhum, tá? Ele funciona normalmente. Agora, essa questão do set intervalo, ela tem um problema. Qual que é? Ainda que a gente não esteja nessa tela, ela nunca para de funcionar. Esse bloco nunca para, tá? Então, ainda que a gente não esteja visualizando, o bonequinho vai continuar se mexendo, ok? A gente passou de tela, a gente finalizou o programa, mas ele continua lá se movendo por toda a nossa tela. A gente não ganha ponto porque a gente não está clicando nele, né? Justamente porque a gente não está naquela tela. Mas ele continua se movendo. Então, o que acontece? Quando eu clico em jogar novamente e volto, clico no botão 1, né? Vim para cá, clico no botão 1 e vem para essa tela. O que vai acontecer? Esse bloco, ele já estava funcionando. Como eu disse, ele nunca para. Só que quando eu clico no botão 1, eu chamo a função jogar de novo. E a função jogar, ela chama esse bloco de novo. E aí é como se eu estivesse chamando ele 2 vezes. Beleza? Eu chamo esse set intervalo 2 vezes. E aí ele fica confuso. O programa não entende isso. E aí ele coloca uma velocidade, tipo assim, absurda para vocês pegarem o bonequinho, tá? O emoji. Então, se vocês clicarem em jogar novamente, dessa forma que eu estou explicando, volta para a tela 1, clica no botão, assim, ele vai começar a se mover várias vezes, muito rápido. E vocês não vão conseguir pegar ele. Toda vez que você clicar e jogar novamente, ele vai ficar se movendo cada vez mais rápido. Entendeu? Então, isso é um problema. Por quê? Se fosse, assim, uma mudança de fase, ok, tranquilo, né? Realmente, se você passa para outra fase, ele tem que ficar mais rápido. Mas o nosso intuito não é mudar a fase, é jogar de novo. E jogar de novo, o que é interessante, né? Que a gente jogue nas mesmas condições anteriores, né? Por mais que a posição não seja a mesma, justamente porque é um número aleatório, é interessante que ele se mova na mesma velocidade, para nenhum jogador ter vantagem sobre o outro. Né? Porque a gente está pensando aqui, a gente está fazendo aplicativo, só a gente que joga. Mas vamos supor que eu mandasse esse aplicativo para vocês jogarem para mim. É interessante para mim que todos vocês façam o aplicativo, cliquem no bonequinho na mesma velocidade, tá bom? Porque senão fica injusto. Então, essa questão de chamar a função não, né? Mas de ativar esse bloquinho set intervalo 2 vezes dá um problema. E a gente não quer esse problema aqui. Então, qual que é a alternativa que a gente tem? Em vez da gente voltar para a tela 1, a gente volta para a tela 2, tá bom? A gente pega um set screen e quando o botão 3 for clicado, só para lembrar, o botão 3 é esse aqui, a gente vai voltar para a tela 2, ok? Só que agora tem um detalhe, né? Realmente não vai dar bug, só que a tela 2 não está configurada, né? Quando a gente volta aqui, não está configurado. Porque tudo que estava acontecendo na tela 2 era a partir do momento que a gente clicasse no botão 1. Se a gente não clica no botão 1, nada disso aqui está configurado. Só selecionar esses 3 aqui. No caso seria isso aí, isso que eu quero. Esses 3 não estão configurados, beleza? No caso, o screen 2 ele vai direto, né, por conta do botão, mas a questão de zerar a pontuação e de chamar a função jogar não existe, beleza? Nesse ponto aqui não existe. Então, quando a gente está jogando novamente, ele não está configurado. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro, é interessante para mim que a variável volte a valer 1, volte a valer 0, perdão. Então, vamos pegar isso aqui e vamos atualizar. Pontos vai valer 0 de novo. Só que tem um detalhe. Beleza, salvei a variável como 0, tá bom?
Só que, na minha tela, no label 4, ainda vai estar o valor da pontuação passada, da rodada passada. Então, de novo, é importante que a gente passe esse valor da variável para o label 4. Então, vocês podem copiar, tá? Deixa eu só procurar aqui, ó. Esse aqui, ó, setText label 4 pontos. Ctrl C. Vocês vão verificar esse negocinho preto, que é onde vai ser colada. Desce para onde você quer colar e Ctrl V. Então, beleza. Copiamos, é a mesma coisa. Agora, a questão. A gente precisa modificar o bonequinho de novo, certo? Ele precisa se mover. Como eu disse, a questão do intervalo em si nunca parou de funcionar. Então, o bonequinho vai se mover, tá bom? Ele vai ficar se movendo, não vai ser um problema algum. A questão é que a função jogar, ela chamava o quê? Essa questão da movimentação e a questão do encerramento do aplicativo. Como eu disse, a do intervalo nunca para. Então, ele vai estar se movendo, né? Ele vai estar sempre chamando essa função mover no intervalo de 1 segundo, então ele vai estar se movendo perfeito. Só que a gente precisa falar para ele acabar de novo, tá bom? Isso aqui, ele não está mais definido, porque a gente não está chamando mais essa função jogar. A gente está só indo para a tela 2. Então, o que está faltando aqui para a gente finalizar o aplicativo? Justamente colocar o encerramento de novo. Esse cronômetro para parar, para ir para a próxima tela. Então, o que a gente faz? A gente pega exatamente o mesmo código, tá bom? Copia, ou pode ir lá em Ctrl e fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. E vocês vão vir aqui e vão colar. Então, o que acontece? Quando eu clico no botão 3, eu volto para a tela 2, tá bom? Voltei para a tela 2, reiniciei a variável, atualizei ela aqui na nossa tela e, como eu disse, o boneco nunca parou de se mover, então está funcionando perfeito. E aí, criei aqui o setTimeout justamente para encerrar depois que passarem 15 segundos. Aí vocês podem pensar, mas será que eu vou ter que configurar tudo de novo, a questão do encerrar? Aí não. Por quê? Esse setTimeout, ele já chama a função encerrar. E a função encerrar é tudo o que a gente precisa, tá bom? Encerrar, ela já passa para a tela 3, ela já atualiza a pontuação lá na tela final. Então, a única coisa que realmente dá erro na hora de chamar para a gente é esse set intervalo, tá bom? Chamar a função jogar de novo por conta dele dá problema. Então, como é que a gente faz? A gente não chama essa função jogar e a gente adiciona o que a gente precisa realmente para o programa funcionar de novo. O que a gente precisa para o programa funcionar de novo? A questão do temporizador, para ele encerrar, tá bom? E também colocar a variável de novo para zero, né, que é uma coisa que a gente também fazia fora da própria função, então, em questão disso, não tem tanta diferença. A maior diferença realmente é que a gente não chama a função jogar de novo, a gente só pega esse set timeout, que é justamente o temporizador, e adiciona de novo no programa, tá bom? Eu sei que é muita coisa, eu vou daqui a pouco colocar a gravação para vocês, né, se vocês quiserem assistir de novo, assistir com calma, né, pausando, enquanto vocês fazem o aplicativo, mas basicamente o aplicativo é esse, tá bom? Então, como eu disse, eu vou, antes de encerrar, né, eu vou passar todo o código de novo para vocês, para realmente fazer uma revisão. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, define a variável pontos em 0. E aí, a gente clica no botão 1. Perfeito. Cliquei no botão 1, venho para a tela 2. O que acontece na tela 2? Tem o comando de segurança para verificar que realmente a variável vai começar no 0. E aí, perfeito. Comecei com 0, né? Coloquei para a tela 2, né? Quando eu cliquei no botão, chamei a função jogar. O que a função jogar faz? Ela define um intervalo que vai chamar sempre a função mover a cada 1 segundo. O que faz essa função mover? Essa função mover, ela vai pegar uma posição aleatória da tela e vai atribuir essa posição para o emoji. Então, a gente criou duas variáveis de posição, passou essas variáveis para o emoji, e assim, sempre que ele pegar um número aleatório, ele vai mudar a posição dele. Perfeito. O que acontece também nessa função jogar? A gente define o setTimeout, que ele vai ser o temporizador. Quanto tempo eu vou ficar nessa tela? Quanto tempo o meu joguinho vai funcionar? E aí, esse setTimeout, depois de 15 segundos que a gente definiu, ele vai chamar a função encerrar. O que faz a função encerrar? A função encerrar, ela passa para a tela 3 e ela também atualiza os pontos lá na última tela. Ok? Então, é isso. O que também acontece aqui nessa tela 3? Toda vez que a gente clica no label 5, no emoji, a gente aumenta a pontuação da variável e atualiza essa pontuação para o label 4, que é justamente onde vai imprimir o valor, né? O valor da pontuação. Beleza.
Voltando para a função encerrar, a gente foi para a tela 3, certo? Calma aí que bugou um pouquinho. Tela 3, ok. O que acontece aqui na tela 3? A gente insere nosso nome, que não faz tanta diferença, e a gente clica no botão enviar, que é o botão 2. O que acontece no botão 2? A gente cria a tabela e passa a nossa pontuação para lá. A pontuação vai estar na coluna pontos, né? E ela vai diretamente para a linha daquela tabela. E aí, perfeito. Criamos a tabela, salvamos a pontuação. O que acontece? A gente vai para a tela 4 e a gente chama a função ler. Vamos para a tela 4. Calma aí aqui. Isso, tela 4. E a função ler. O que faz a função ler? Ela lê a tabela e percorre toda ela para verificar se o valor salvo na tabela é maior ou igual ao valor salvo na variável record. Se o valor na tabela é maior, ela atualiza a variável record para o valor que está na tabela. Se for menor, ela mantém o valor que está na própria variável e só continua percorrendo a tabela para verificar se existe algum valor que seja maior. Tá bom? Quando ela acha o valor da variável record máximo, ela sai do for, o programa sai do for, sai do if também, e vai ter aqui um setText que vai passar o valor do record para o label 9. Passamos o valor do record para o label 9, só nos resta a questão do jogar novamente. Lembrando, questão do jogar novamente, a gente não pode voltar para a tela 1, porque dá um bug na questão do código do intervalo. Então, a gente coloca para voltar na tela 2, a gente coloca para a variável voltar para 0, a gente também atualiza essa variável aqui no label 4 e coloca o temporizador de novo para encerrar o aplicativo. Tá bom? Eu sei que é muita coisa, né? Só reforçando, mas nós monitores estamos aqui para tirar qualquer tipo de dúvidas. Então, uma questão do aplicativo é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar aí no chat, assim, alguma dúvida imediata, né? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco, que a gente vai ter esse momento para dúvidas, se vocês precisarem, tá bom? Mas assim, de imediato, aqui agora, vocês querem que eu reveja alguma coisa? Faça alguma parte de novo? Ou explique alguma parte do código? Ou, por enquanto, até então, tá tranquilo? Só para eu ter um controle se vocês... Então, tá, a função encerrar. Aqui. Deixa eu fazer a função encerrar de novo. Tá, vamos lá. Onde que a gente chama a função encerrar? Aqui, quando acaba o tempo, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, onde que eu chamo essa função? Quando acaba o tempo. Então, eu vou sair dessa tela 2 e, quando acaba o tempo, né, eu chamo a função. O que acontece nessa função encerrar? Que é essa aqui. Ela é bem pequena, tá bom? Primeira coisa, eu vou para a tela 3. Porque pra gente, é interessante que quando a gente encerra, a gente sai do joguinho. Qual que é a próxima tela? A tela 3. Então, a gente vem para essa tela, tá bom? É como se fosse um set screen, só que a gente chama a função para possibilitar isso, tá bom? A gente poderia colocar um botão? Poderia colocar um botão, mas a gente optou por chamar uma função porque ela vai automático, né? Uma nova coisa para vocês. Vocês poderiam botar um botão e colocar, quando o botão for clicado, vai para a tela 3. Daria o mesmo, ok? Só que aí tem uma questão, que a gente não conseguiria chamar aqui, né, no set timeout, né? Teria que arrumar uma outra forma. A gente fez assim, porque com o próprio código aqui, o set timeout, a gente chama essa função. Vamos lá, essa função encerrar, o que ela faz? Primeiro, sai da tela 2 e coloca para a tela 3. O primeiro passo é isso aqui. Ok. E aí, a gente vem para o setText, que é fazer o quê? Vocês concordam comigo que, assim, a pontuação que a gente teve aqui é a mesma pontuação que a gente vem para cá, certo? Eu não preciso criar tabela, eu não preciso ler tabela, porque essa é a pontuação instantânea. Então, a partir do momento que você chama essa função encerrar, você encerrou aquela rodada, tá bom? Mudou de tela para tela 3. E aquela pontuação, ela já está definida. Então, você pode fazer o quê? Pegar aquela pontuação que está na variável, tá bom? Que é a variável pontos, e você passa para o label set, que é essa aqui. Então, basicamente, a função encerrar faz isso. Tá bom? Tá. Por que a linha 25 e 38 está amarelo do lado? Deixa eu só verificar, 25 e 38. Ah, tá bom. Ó, um detalhe muito importante, realmente. Ó, a questão do 25 é porque quando a gente cria essa tabela, a gente chama essa função record aqui, ó. Isso aqui. Só que isso aqui é a questão do código, tá? Toda vez que você criar essa tabela, provavelmente ele vai dar esse erro.
Porque a gente não está, de fato, criando uma função dentro da tabela, ok? A gente só está utilizando a tabela. Eu nunca testei, mas eu acho que seria possível também você tirar essa questão do function, deixar só o create record. Mas por que que a gente deixa? Porque a partir do momento que ele cria a tabela, ele já executa isso aqui, tá bom? Então, é como se tivesse contido dentro desse bloquinho create record. Então, só voltando à sua pergunta. Por que que tá amarelo? Toda vez que a gente criar essa tabela, ele vai ficar assim por conta dessa função record que a gente não chega a utilizar, tá bom? A gente em nenhum momento chama essa função record, porque esses blocos aqui eles vão automaticamente pra gente, tá bom? Então, a questão da linha 25 estar amarela é uma questão, assim, de estrutura mesmo, dessa questão, assim, do bloco, né? Não tem muito o que explicar. É porque a gente não chama essa função que a gente cria aqui, porque ela executa sozinha, tá bom? Só nesse caso, ok? Talvez vocês poderiam testar, tirar isso aqui, botar create record, set screen e ler. Talvez dê certo. Eu vou testar aqui com vocês, né? Só pra ter certeza. Então, eu tirei ali a função. Eu não sei se ele vai dar algum tipo de erro, mas vamos testar aqui com vocês. Então, vamos lá. O que que eu fiz? Quando eu crio, deixa eu só voltar para ter certeza do que eu tenho que fazer. Tá, coloco a tela 4 e chamo a função ler. Então, vamos lá. Calma aí. Ah, tá. Então tá certinho. Deixa eu só tirar isso aqui. Tela 4. Vamos testar tudo aqui com vocês, para ver se dá certo da mesma forma. Então, tela 4 e a gente vai chamar a função ler. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, que é por que... Aí, na verdade, dá o mesmo erro, tá vendo? Eu acho que essa parte aqui, ó, tá vendo? Ele meio que precisa receber alguma coisa, precisa receber essa função. Então, é basicamente uma questão do próprio bloco, tá? É uma questão da plataforma. É porque realmente em nenhum momento a gente chama essa função record, mas ela vai sozinha. Tudo que está dentro dela já está atuando, tá bom? Então, realmente, a do 25, toda vez que a gente criar essa tabela, ele vai ficar dando isso. Ele deu no aplicativo passado também. Agora, realmente, você falou sobre a questão do 39, e de fato você pontuou algo bom, que realmente está errado. Peraí, deixa eu ver se está errado. Não, acho que está certinho. É porque, vou explicar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez, eu peguei essa variável, em vez de criar a variável record, eu só coloquei como se ela já existisse. Assim, com esse daqui, né? Colocava record igual a zero. Só que aí ele não entendia, porque em que momento eu criei essa variável record, tá? Então, é muito importante que você pegue esse aqui, ó, var x, coloque record igual a zero. Eu vou só tirar aqui e conferir que eu botei certo, mas dependendo pode ser um erro da própria plataforma mesmo, tá? Então, eu vou botar aqui fora do for. Vou ver que é o label 9, né? Vamos só conferir que eu escrevi certinho. Record. Tá. Eu acho que é assim mesmo, tá? Vou ser bem sincera, eu nunca tinha percebido esse aqui no 39. Esse aqui eu já tinha notado que é realmente uma questão do bloco, porque a gente não chama função. Agora esse aqui, eu não tinha percebido. Deixa eu dar uma verificada no aplicativo original, para ver se dá algum tipo de problema. Tá, set text, record. Tá. Vamos testar o aplicativo? Porque dependendo pode ser um negócio que ele não entendeu mesmo, tá? Mas às vezes tá certo. Então vamos lá. A gente começa, a gente clica, tá? Deixa eu botar 10 segundos. E aí se ainda assim não for, eu vou dar uma olhada com mais calma e eu retorno pra vocês, tá bom? Tá. Vou botar meu nome aqui, Maria. Vamos enviar. Tá bom. Deixa eu só lembrar que essa variável aqui fica fora do for, tá bom? Vamos jogar novamente, voltamos para a segunda tela. É, tá. Tá dando um probleminha assim. Eu vou só verificar aqui com vocês a partir do aplicativo base. E aí, vamos ver. Então, a gente fez a função, a gente chamou.
Inclusive, Lucas, se você souber talvez o que estiver dando e quiser falar aqui pra gente, a gente pode verificar. Deixa eu ver se o if tá certinho, o for tá certinho, o botão 3. Deixa eu ver a questão da função ler, pode ser que seja ela. Deixa eu só compartilhar aqui a tela antiga. Tá, iniciamos a variável record. Tá, ninguém falou nada aqui. For, if. Ué, sumiu, né? Será que foi algum bug? Vamos tentar de novo. Tá, vou começar aqui. Às vezes acontece isso mesmo, tá, gente? A plataforma dá um bug e a gente acha que vai tudo errado, mas às vezes tá funcionando aí. Então, vamos só confirmar que deu certo. Na verdade, tá, deixa eu enviar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar a minha página, tá? Pode ser uma questão de internet também, ok? Então, deixa eu só voltar tudo. E aí a gente testa de novo. Ó, vamos ver. O erro do 25 permanece porque não tem o que fazer. O erro do 39 parou. Então, vamos tentar de novo. Executei, comecei. Vou fazer 5. 5 pontos. 6. Cliquei errado ali. Vamos lá. Vamos deixar 6 pontos. Não estou clicando mais, tá bom? Então, vamos ver se agora dá certo. Só esperar os 15 segundos que eu coloquei, né? Vocês podem colocar 10 também, se preferirem. Eu vou digitar o meu nome. Não sei se isso pode estar dando erro, mas acredito que não. Eu pegar o nome já testado, mas eu acho que não. Ah, é, porque eu já joguei o aplicativo, né? Lembrando. Como eu já joguei, o recorde já tá salvo. Mas beleza, fiz a pontuação 6 aqui. Vamos tentar bater o recorde agora. Começou do 0, 6. Porque agora ele tá rápido, né? Estranho. Peraí. Só pra... Deixa eu fazer aqui com vocês de novo. Tá. 10. Pode ser que tenha corrompido alguma coisa. Vamos ver se tá certinho. Coloquei 10, né? Salvar aqui como eu. Tá. O recorde tá aqui. Vamos jogar novamente. Tá funcionando, tá, gente? É bug normal. Deixa eu passar meu recorde aqui, que era 15. Vamos ver se ele vai ir. E vamos enviar. Posso enviar com o mesmo nome, tá? Não tem problema não. Beleza. Então tá certinho. Eu acho que é um problema do próprio aplicativo, tá vendo? Ele tá dando esse errozinho. Mas, ó, é o meu aplicativo, tá? Não é o de vocês, não. Eu acho que a plataforma provavelmente é a instabilidade da minha internet também, ok? Se isso estiver dando com vocês também, de voltar para a tela 3, vocês me avisem. Que eu vou verificar o código tudo de novo aqui, tá bom? Inclusive, se alguém já tiver feito e tiver dando de vocês esse problema, vocês me avisam logo, que eu já tento verificar aqui o que está dando de errado, tá bom? Mas eu acredito que seja a internet, ok? Porque assim, o código é esse mesmo, tá? É importante voltar para a tela 2 ao invés da tela 1, verificar a questão da função ler, se está tudo certinho. Porque como vocês viram, né? Antes estava dando um erro aqui na linha 39. E aí eu não fiz absolutamente nada e o erro corrigiu, certo? Então, já dá para entender que teve alguma coisa aí da própria plataforma. E agora ele está nessa questão de voltar para a tela 3, depois que a gente chama a função encerrar, né? Tem em mente sim, eu vou passar só para finalizar. E aí, ele está dando esse erro de voltar para a tela 3. Mas, como eu disse, né? Em um momento a gente chama a tela 3 no final. Então, erro de código eu acredito que não seja, ok? Provavelmente é um erro desse aplicativo que já deve ter corrompido, talvez, por conta da internet. Ou, como eu disse, da internet em si, por estar ou fraca, ou enfim, alguma razão dessa. Mas, como eu disse, se estiver dando esse erro para vocês aí na casa de vocês também, vocês me avisem, tá bom? Que ou eu mando no grupo, ou eu crio uma reunião depois, ou mando um áudio, enfim. E aí, eu, percebendo o eventual erro, eu passo para vocês. Mas eu acredito que não seja erro de código, e sim do meu programa aqui nessa internet, tá bom? Então, como o João bem lembrou, vou passar o mente aqui para vocês, tá bom? Vou comparar,
compartilhar, né? Deixa eu copiar o link para vocês. Colar aqui, tá bom? Aí vocês podem colocar o que achou da aula, tá? Se foi confusa, se foi difícil, se tá melhorando, se tá piorando. Só pra gente ter um feedback, porque isso é muito importante pra gente, porque esse é um curso inédito, né? A gente nunca deu, a gente montou esses aplicativos, assim, no final do ano passado, início desse ano. Então, pra gente também, monitores, é algo muito novo, certo? É, complexo, eu concordo. Então, pra gente é algo muito novo. Então, a gente também tá aprendendo, sempre melhorando, assim, procurando melhorar, sabe? A gente tenta começar com aplicativos mais simples, e aí, à medida que a gente vai avançando, a gente apresenta novos conteúdos, né? E aí, quando a gente consegue apresentar mais conteúdos para vocês, a gente consegue fazer aplicativos mais complexos. E, assim, com aplicativos mais complexos, tem aquela questão da plataforma, né? Então, tá tudo muito interligado, sabe? A gente vai avançando, a gente vai criando aplicativos melhores, e aí vem a questão também, né, do curso em si. Mas eu acredito que basicamente foi isso, tá, gente? Eu vou tentar compartilhar com vocês, só para encerrar mesmo. Vou criar um remix aqui do aplicativo para vocês darem uma olhada. Já passo para vocês, só um minuto. Então, eu vou compartilhar agora o aplicativo do próprio projeto que a gente fez antes, tá? Esse aplicativo eu fiz com vocês agora, mas vou compartilhar aqui o aplicativo do projeto, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, para aparecer, né? Se alguém quiser mais preencher o mente, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Consigo acessar o do projeto. Ok. Deixa eu só confirmar se está aparecendo para vocês. Tá. Então, ó, não sei se vocês já viram essa opção, mas tem aqui ver código, tá? E aqui vocês conseguem visualizar todo o código do aplicativo que a gente já fez. Esse aplicativo aparentemente está sem bugs, ok? E, assim, eu estava dando uma olhada enquanto vocês estavam preenchendo mente. E, até onde eu sei, tá a mesma coisa que a gente fez agora, tá? Então, eu de fato acredito que é um problema daquele link em si da minha internet. Mas, se vocês olharem esse aplicativo aqui e notarem, ah, caramba, tem alguma coisa de diferente, ou eu mesmo perceber isso depois, eu passo para vocês, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso. O que acontece? A gente não vai ter aquele momento separado só para dúvidas, né? Quando a gente divide vocês em salas, porque a gente está com uma baixa de monitores, né? Não sei se vocês perceberam, mas hoje tem eu, o João e o Lucas. Então, a gente, assim, não seria tão vantajoso dividir vocês, ainda mais porque a aula, né, já deu o horário. Então, o que eu estou propondo para vocês? Bom, primeiro a gente teve esse momento de dúvidas aqui no chat, né? Onde a gente percebeu alguns errinhos, teve a questão da função encerrar. E também a gente pode fazer o quê? Bom, primeiro, vocês podem mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Sempre que precisarem, em qualquer horário, assim. E aí, a pergunta de vocês às vezes é a pergunta de outra pessoa, então pode ser que eu responda duas pessoas numa mesma mensagem, enfim. Ou, se vocês não se sentirem tão confortáveis para mandar mensagem lá no grupo, vocês podem mandar no meu privado ou no privado de qualquer um dos monitores, tá bom? Eu acho que se você mandar no meu privado ou no privado do Lucas e do João, que estão aqui presentes, provavelmente vai ser respondido mais rápido, tá bom? Então, se você quiser fazer esse aplicativo de imediato hoje, eu aconselho que você mande pra gente. Mas se, sei lá, vou mandar esse aplicativo depois, agora eu não tô com tempo, enfim. Vocês podem mandar para qualquer outro monitor também, tá? Todos os administradores lá do grupo são monitores, estão disponíveis para vocês. Tem a Ana Júlia, tem a Duda, tem a Bia. Então, vocês podem mandar mensagem que a gente vai sempre responder vocês, tá bom? Então, só para encerrar, esse aqui é o aplicativo, né? Esse aqui é o que a gente já tinha montado antes. Esse aqui é o que a gente montou hoje, tá bom? E é isso, gente. Quarta-feira a gente tem a última aula, tá bom? É muito importante que todo mundo participe dessa última aula, que é a aula de encerramento do curso, tá? A gente vai revisar várias coisas e vai ser bem, bem legal, tá bom? Então, é basicamente isso. Desculpa por ultrapassar um pouquinho o tempo de vocês. Obrigada pela paciência, obrigada pela atenção e um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada pela aula. Só aguardar vocês saírem.
só encerrar aqui.